Senhor e Deus, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque só Tu és santo, Senhor. Obrigado, Pai, por essa tarde, ao qual nós estamos reunidos aqui, para poder passar um tempo de qualidade junto da Tua presença. Toma, Senhor, esse podcast em Tuas mãos e conduza da forma e maneira que o Senhor quer. Abençoe os Seus filhos, idealizadores desse projeto. Continue sendo um projeto próspero e que alcance mais vidas, em nome de Jesus. Amém. Fala, povo de Deus! Bem-vindo a mais um podcast Apocalipse 2:10. Seja fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, Baiano! Fala que fala! Meu Deus, mais um, Baiano! Mais um pra glória de Deus! Esse é especial. Esse amigo aí é fechamento. Show de bola! Vamos apresentar ele já. Vamos. Já. Mas, galera, olha só. Pastor Baiano é outro nível. Estou bolado. Não é assim, pô, não é assim. Fiquei bolado hoje, porque eu estou virando chacota aqui no Rio de Janeiro. Saí de Salvador, saí lá do Pelourinho para vir para cá para ser chacoteado. Chacoteado. Estamos aqui no Rio de Janeiro, essa cidade que continua maravilhosa, apesar de todos os problemas que nós temos, né? Diretamente de Sepitiba. Acorda amanhã, pô. Eu já vou acordar, deixa pra me Coitado descansar. de manhã, pô. Tá na hora do Rei do Gado. Ah, é, tá vendo o Rei do Gado. E eu estou muito atribulado hoje. Mentira. Porque aqui, antes de começar, estavam me zoando, falando que a Bahia tá caindo. Sétimo lugar. Não tem mais divisão de Caixa Bahia, cara. Tá descendo. Tá perdendo até pros comedores de calango. Não podemos? Então vamos lá, Bahia. Você aí que está nos assistindo agora, dessa grande Salvador, terra que eu amo, Feira de Santana, Jequié, Vitória da Conquista, Itabuna, Ilhéus, Una, esse estado maravilhoso, por favor, me socorram. Me socorram porque eu estou no Rio de Janeiro e os cariocas estão me zoando. E você aí, eu vou gritar agora porque tem alguém que está dormindo que não era para estar dormindo nesse momento. Manhã! Acorda amanhã. Manhã tá vendo o Rei do Gado. Manhã, para de ver Rei do Gado, manhã. Bruno Mezenga, não vai dar nada pra senhora, não. Como é que tá o sofá de manhã? Tá marcado, babado, todo babado. Entendeu? Manhã, vai lá, chama esses meninos aí, meus irmãos. Isso aí, pô. Tá? Fala Quantos com são, eles Marcão? Quantos são? 82. Manhã, estão dando filho que a senhora nunca teve. Esses pessoal aqui, os cariocas, a senhora vê o nível que Major tá aqui. era retado, Major. Não, meu pai dessa hora deve estar lá no túmulo, ó. Estão falando de mim. Beijão aí, manhã. Beijão, minha família linda que eu amo, né? Você que está nos assistindo nesse momento, seja muito bem-vindo. Você que vai compartilhar, o muito obrigado. E você que não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal. Dá uma força pra gente aí, né? Nós alcançamos as nações e entramos onde o cristianismo ainda não é predominante, que são países como a Turquia. Olha só que bem. Tem gente vendo a gente na Turquia. Na Turquia. Iremos alcançar as nações, mas isso depende de você, tá bom? Nos ajuda aí, compartilha, dá seu like aí e se inscreva no canal. Nos dá essa força aí, que Deus abençoe. Show de bola. Vamos aqui falar com o nosso amigo, apresentar o nosso querido e amado... Vai ter musiquinha? Vai ter musiquinha. Evangelista Tiago, visitante, seja bem-vindo. Oi! Sua presença é o prazer. Com Jesus estamos dizendo. Esse podcast ama você. Obrigado, meu amigo. Obrigadão, meu amigo. Deus te abençoe. Obrigado pela sua presença no nosso podcast, tá bom? Muito obrigado. Pessoal, olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você vai ver tem horário. esse podcast, né? Porque não tem horário. Vai lá, dá o joinha, ative o sininho para você receber aí todas as ativações, todas as mensagens que irão entrar. Meu nome é Tiago, assim como foi falado, faço parte da Igreja Batista das Nações, IBN. Mandar um abraço para minha igreja, povo abençoado, meu pastor Leandro Macedo, pastora Betânia, que permitiram que eu viesse aqui estar compartilhando um pouco da minha vida com vocês. Aleluia. Show de bola. Obrigado, pastores, tá? Obrigado aí por ter liberado o nosso irmão em Cristo aí. Vamos tratar ele muito bem aqui, tá? Tem salgadinho, ó, amendoim, docinhos, tá bom? Pode avançar a senha, mas avançar a senha. Não, Deus falou comigo. Deus falou que não tá precisando de mim hoje lá, não.
Come aí, ó. Não, Meduinzinho depois, pretinho. depois. A Genilda fica me zoando nas redes sociais. Irmã Genilda. Meu Deus do céu. Vamos falar do nosso patrocinador aí, Big Boys. Vem que Opa, vem. Marcão, vamos que vamos. Só um minutinho, deixar Ah, cheguei. Big Boys. Big Pera Boys. aí. Na hora do Big Boys. Cheguei, pronto. CMA Telecom já tá na tela, galera. Você do bairro Deceptiba que tá precisando de uma internet de qualidade, para de sofrer, irmão. Liga para esse número aí, ó, 21 2391 7050, tá? É a melhor internet do bairro Deceptiba. E você, lojista do bairro, se liga, R$ 75,00 por 500 mega. Isso mesmo, vai encontrar em lugar nenhum. R$ 75,00 por 500 mega. Essa é uma parceria, tá? Então liga para lá, faz o teu cadastro. A única coisa que você vai fazer é estar divulgando a marca da Semear na sua loja. Então, você do bairro Deceptiba, que está sofrendo aí, subindo arquivo pesado, para de sofrer, irmão. Liga para a Semear Telecom, que é a melhor internet de fibra do bairro Deceptiba. Segura contigo, Marcou. E o Pirlo, mano? Peraí, Marcão, tem que ir mudando aqui, Marcão. Ah, tá. Então vai. tá. Vamos falar um pouco aqui do nosso amigo baiano. Muda aí, Isso. Big Boy. Acorda, manhã. Você foi meio obsoleto com manhinha. Você não foi assim incisivo com manhinha. Eu também acho. Pastor baiano é outro nível. Acorda, manhinha. Manhã! Pronto. Vamos que vamos, manhã. Manhinha, tira do rei do gado, Me manhinha. vinga aí, manhã. Me vinga aí. Estou sendo Eu acho que chacoteado. tomaram o celular de manhinha. Será, cara? Mãe, vou mandar um celular pra senhora. Vou comprar um celular aqui. Eu acho que tomaram o celular de manhinha. hein? Eu Tomaram. também acho, cara. Eu acho Tomaram e a Bahia despencou, mano. Era primeiríssimo lugar aqui. Caramba, pô. é mesmo, cara. Tava ganhando do Rio de Janeiro, né, Big Boy? Chegou Desse jeito, tava Meu na frente. Deus do céu. Forte. Porque o baiano é preguiçoso, cara. Que Entendeu? isso, É, baiano? cara, eu sou baiano, sei disso. O baiano não Meu gosta Deus muito do de rede céu, social. não, mas não. o povo lá é amado. Não, tio. Não, eu sou de lá, cara. Beijo, pessoal da Bahia. Galera, também já tá na sua tela aí, Piro Marmoraria, tá? Você que tá precisando de piso, bancada, soleira, pia esculpida, área gourmet, banheira e cozinha, cara, liga para esse número, 98631-1775, tá? É a melhor marmoraria da Zona Marmoraria. Oeste. Olha só. Melhor, tá? Ela fica situada ali em centro de Santa Cruz, atrás do Guanabara. Então, assim, onde fica o carga e descarga ali do Guanabara, passa lá, tem um showroom maneiro. Ou você que precisa de um orçamento da sua residência, liga para esse número que está na sua tela, tá? Agenda uma visita, eles fazem toda a medida necessária aí e você já vai ter o seu material de primeira qualidade, beleza? Deus abençoe. Show de bola. É isso aí, gente. Olha, quando eu falei que o baiano é preguiçoso, eu falo preguiçoso para redes sociais, tá? É isso aí, pô. Ah, isso aí. baiano é Tem baiano, carioca pô. que é, pô. Hein? Tem carioca que é preguiçoso. É porque ele corrigiu, senão os haters pegam ele. não. Não, iam pegar minha família lá. A família dele mora aqui. Pega ela! Invadir casa de manhã. Pensou amanhã assim no Rei do Gado lá, na hora do Bruno Mezenga brigando lá. E começou a confusão. Meu Deus do céu. Vamos falar com o nosso amigo aqui. Meu amigo, a gente tem certeza que o que está convertendo mais a galera é o que vocês vivem, né? Pastor, evangelista, o estilo de vida, o que vocês fazem no seu cotidiano, porque o povo acha, algumas pessoas, né? Não todo mundo, que vocês nasceram pastor, nasceram evangelista, tem uma história por trás disso aí, né? Conversão, família. A gente vai contar um pouco dessa história aí. Show. Fechou? Fechou. Então, vamos lá, pô. Como é que começou essa história aí? Onde foi criado o Thiago? O Thiago nasceu onde? Tijuca. Na Tijuca? Tijucano? Tijucano. Comunidade do Salgueiro. Meu Meu, Deus do coisa céu, linda. coisa bacana. A infância, ela foi toda lá? A infância até os 11 anos. Aí viemos para Bangu, lá para o Jardim Bangu. Aí com 13 para 14 anos, minha avó não se adaptou, quis voltar de novo para o Murrão. Aí voltamos para o Murrão, passei uma temporada, mas antes dos 18, retornamos de novo para Bangu. Mas, velho, a infância no Salgueiro é maravilhosa. Foi boa? Muito boa. Vamos mandar um muito abraço pro boa. Salgueiro, né, É, cara? um forte abraço aí pra pro comunidade pessoal do Salgueiro. aí, da Tijuca. Show de bola. Sejam muito bem-vindos aqui em nosso meio. Isso aí. Curte aí, compartilha, manda esse like aí pra galera aí. Tem parente lá ainda? Tenho alguns parentes de lá ainda. Show de Mas a maioria dos meus parentes vieram para Bangu, porque É mesmo? começou a migrar. Foi um de cada vez, aí um foi seguindo o outro. Eu devo ter lá ainda alguns parentes da parte da minha avó, parte de pai, e ainda uma tia, que é a irmã da minha avó, que ainda mora lá. O restante, tudo banguense. E estudou onde lá? Lembra na infância? Lembro. Estudei no Prudente de Moraes, só não lembro o nome da rua. Estudei no Prudente de Moraes.
Depois do Prudente de Moraes, fui estudar no Francisco Manuel, em Vila Isabel. Meu Deus. Outro tempo também, cara, era muito bom. Era muito bom. Vila Isabel. O Prudente de Moraes, inclusive, era pertinho, né, ali da comunidade. A gente só descia o morro, caía na esquina, já estava lá. E eu lembro que uma vez, cara, é muito real. A gente, quando é criado em comunidade, às vezes você já é taxado, você já é rotulado, que na comunidade só tem gente ruim, mas não é não, cara. Tem muita gente boa. A maioria é gente boa, né? A Thiago? maioria, eu também acho. Tem muita gente que não se envolve com nada, meu irmão. Tem muita gente que está lutando, tem muita gente que está estudando, tem muita gente que está correndo atrás para poder mudar de vida, trocar de vida. Tem muita gente, às vezes, que se envolve, infelizmente, por conta de influência, mas tem muita gente que se envolve por conta de necessidade, mas eu creio que tem gente que se envolveu e que corre atrás para sair do envolvimento. Então, Prudente de Moraes ali, cara, eu tenho uma história muito legal. Eu lembro que eu tinha um amigo, o nome dele era Wilson. Marcos, pensa num cara grande. Era o maior da escola, ele estava atrasado uns 10 anos. O cara era grande, que o uniforme chegava a ficar pescando nele, camisa era pescando, short era pescando. Só que o cara fazia bullying direto, velho. Era o cara do apelido. Era o cara do apelido, era o cara do cascudo, era o cara do faz meu trabalho se não te pego, era o cara do me dá teu lanche, era o cara do traz um lanche pra mim amanhã. Eu falei, cara, tem que colar com esse cara aí, porque senão eu vou perecer. Vou ficar perdendo todo dia, cara. E assim, pô, eu lembro de muitas coisas engraçadas ali naquela época de escola, de infância. Comunidade do Salgueiro, um grande abraço. É muito bom, muito bom. Maneiro. Foi bom tu ter entrado nesse quesito de escola aí. Tu lembra de alguma professora que te marcou? Cara, eu lembro de uma professora e de um professor. Mas aí é lá no Francisco Manuel. Professor Del Garcês, professor de artes cênicas. Ele é até ator. Ele instruiu bastante a gente, cara. Em lance de educação, em lance de comportamento, sabe? Sempre querendo passar um entendimento que, independente da gente morar em comunidade, sabe? A gente tem que se valorizar a nossa família. Isso foi um dos ensinamentos muito, muito bom para a minha vida. E professora Márcia, professora de História. Hoje em dia eu gosto muito de História por conta disso. Ela me forçava legal. Eu queria sentar lá atrás, ela me chamava para frente. Não, você vai sentar aqui. Foca, foca, foca. Então, professora Márcia e professor Del Garcês, eu lembro bem. Pô, destruiu a pergunta da gente. Pô, não era... Eu ia fazer essa aí também, pô. Qual o lugar que ele sentava? Já vi que ele sentava no fundão, né? Qual o nome da professora? Márcia. Ô, professora. Acabou Acabou a gente. Deixa o menino sentar no fundão, fazer as bagunças dele, professora. Mas pergunta se ele sentava mesmo. Sentava no fundão? Era do meio pra frente ou do meio pra trás lá que sentava? Então, eu na escola, eu sempre usei óculos. Então, eu sentava lá atrás quando eu queria bagunça, mas quando eu tinha que dar uma focada, eu tinha que sentar na frente, porque senão não conseguia enxergar nada. Mas era o da bagunça. Era da bagunça. Era igual a tu, cara. Era da bagunça. Por que eu tô te perguntando isso? Esses acontecimentos de colégio aí vem acontecendo direto aí, né? Se multiplicando aí. As crianças entrando, eu chamo de criança porque 13, 14 anos entrando no colégio com faca, machadinha, querendo matar professor, matar aluno. Tu acabou de citar aí negócio de bullying. Antigamente, na nossa época, era apelido, irmão. Era apelido. Tu tampava lá, não gostou, tu caía lá com o cara lá, resolvia o que tinha que resolver e ponto final. Ninguém ia pra escola matar ninguém, né? Ninguém levava nenhum tipo de artifício. Nada, eu nunca vi. Na minha época, na sua época, tu lembra de alguma coisa assim? Não, né? Tu lembra de algum apelido que colocava Em mim? Lógico. É odioso, né? Odioso. Mas por que eu tô te perguntando isso? O que você acha, como já foi líder de jovem, tem um pedacinho no céu diferente. Mano. Tem. Um pedacinho no céu diferente. De casais também, cara. De casais tem uma cobertura. Tem uma cobertura, tem um palácio, né? O líder de jovens, eles são amados por Deus. É isso Meu aí. Deus do A gente céu. vai entrar nesse assunto. Eu vou te perguntar, o que você acha que está acontecendo na cabeça desses jovens para isso estar acontecendo corriqueiramente aí? Eu creio que, primeiramente, as casas têm muitas portas. Seu filho está sozinho no quarto, você não sabe o que ele está fazendo. Então, ele está interagindo com telas o tempo todo, seja celular, seja tablet, computador ou videogame. Você já não sabe o que ele está fazendo dentro do quarto. Então, muita informação contrária, muita informação ruim tem entrado dentro dos nossos jovens
e isso tem mudado a visão deles para as coisas. Eles já estão esquecendo o que é real e o que é fantasia, cara. Eles estão entrando nessa aí de jogos de guerra. Vamos botar jogo de guerra. É tiro para lá e para cá, cara. Se o cara viver só nisso, o cara vai querer, uma hora ou outra, praticar isso aí. Mas eu creio que também, hoje em dia, o que mais pesa é a negligência familiar. Um pai que não está dando uma atenção devida para o seu filho, uma mãe que não está dando uma atenção devida para sua filha. Por que eu digo isso? Às vezes os nossos filhos eles têm necessidades que a gente desconhece, porque a falta de conversa dentro dos lares, o diálogo está sumindo, cara. O celular está prendendo tanto o jovem quanto o maduro. Está prendendo os filhos e os responsáveis. Então a gente acorda, a primeira coisa que a gente vê quem mandou mensagem para a gente. Qual notícia que está rolando no Instagram? O que está acontecendo lá no Facebook? Mas a gente não acorda e a gente não vai interagir com os nossos filhos, com os nossos jovens, sabe? Então, assim, eles estão sendo deixados de lado e, por serem deixados de lado, eles estão procurando outras coisas para poder se interter, outras coisas para poder achar, né, uma atenção, para poder suprir, para poder sarar aquilo que está fazendo falta. Então, eu creio que é isso. A fantasia está entrando muito no que é real e a negligência familiar está também... Pastor, eu quero te ouvir um pouco, porque não sei se o senhor percebeu, 100% dos companheiros que sentam nessa... que a gente pergunta sobre isso, negligência familiar, pai e mãe. Então, Marcos, nós estamos vivendo aquela geração, né? A geração mais bonita de todos os tempos, né? Ninguém é feio. E a geração mais cheia de conhecimento da história. Nós estamos na época que o conhecimento ele está aí à disposição de todo mundo, né? Mas conhecimento não quer dizer que a pessoa seja sábia, né? Porque conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra, como a gente sempre tem falado aqui. Exato. E a gente está vivendo essa época, cara. A necessidade, a carência paternal e maternal, os pais, né, paternais dentro de casa, está abrindo um leque muito grande para que influências de fora entrem dentro das famílias, cara. E uma criança com 13, eu tenho uma filha com 14 anos, né? Por mais que a gente tente instruir, por mais que a gente esteja perto, você sabe que sempre tem esse tipo né? Essas coisas que ela absorve nas redes sociais. As redes sociais, cara, ela pode ser uma bênção também, como pode ser um esgoto, cara. Quem está vivendo isso? Essas crianças estão sendo moldadas, não com o caráter do lar, mas pelo caráter mundano. Hoje você entra nas redes sociais, cara, que você vê é pornografia, né? Ensinando a fazer bomba, ensinando a atirar, e tudo isso, esses jovens vão se envolvendo nisso aí, cara. E chega ao ponto que isso vai desembarcar onde? Vai cair aonde? Né? Cai na escola, cai dentro do lar, cai na igreja, nas costas dos pastores, né? E uma família, um pai e uma mãe omissa, cara, diante do que está acontecendo na sociedade, cara, eles vão colher frutos, né, tremendos mesmo, frutos ruins. A gente está vendo isso. Essa juventude, cara, está sendo levada por pensamentos de fora, não pensamentos de dentro. Verdade. Quem tem que instruir os filhos são os pais. A responsabilidade é dos pais, não é da escola, não é do pastor, não é da igreja. São os pais que têm que instruir os filhos. Posso dar só um gancho nisso? Claro, fica à vontade, meu amigo. A gente vê isso na Bíblia. Não tem como a gente ter uma conversa dessa e a gente não colocar a Bíblia como o nosso manual de instrução e fé. A gente vê a família de Eli, os filhos de Eli, uma negligência familiar. Não é porque é filho de crente que é crente. A gente tem que também perder isso. Filho de pastor não é pastorzinho, filho de crente não é crentinho, sabe? Então, assim, dentro da casa de Eli está acontecendo uma negligência. Qual é a negligência? Os 2 filhos de Eli são sacerdotes e estão praticando um sacerdócio de uma forma errada. Qual é a de Eli? Cobrar os filhos, alinhar os filhos, colocar os filhos da forma e maneira que o Senhor estabeleceu para que eles pudessem exercer aquele ministério. E eles não exercendo de uma forma correta, eles vão perder o sacerdócio. A família de Eli vai se perder, mas tinha que vir da onde? Do pai, que é o sacerdote. Ele era o sacerdote principal ali daquela família. Então ele tinha que conduzir a sua família a uma extrema devoção e uma forma que seja agradável aos olhos de Deus. Isso aí. E nós pegamos isso também, né, pastor? Dentro da família de Davi, né, cara?
Você vê que tem um estupro dentro da família, Sim. tudo isso, e Davi não repreende os filhos. Isso aí. O nisso que foi parar isso aí, cara. Não? Tu não acha que o exemplo, vamos dizer assim, direto e indiretamente, você falou que filho de crente não é crentinho, mas o filho do pastor é filho de pastor, é filho de evangelista, é filho de, né, de... Um mau exemplo dentro de casa tem afastado esses jovens? Sim, sim. Porque às vezes a gente vê só pessoas religiosas. A gente não vê pessoas que conduzem a sua família numa verdadeira, extrema devoção a Deus, na forma de conduzir. A gente quer mais... Quando eu digo a gente, eu quero englobar para todo mundo. A gente quer, sabe o quê? Botar uma doutrina militar, cara. E não é isso. Às vezes a gente não deixa nossas crianças ficarem em paz. Eu, às vezes, sou muito rígido com o meu filho. Eu sou, bem sincero, a gente tem que vir aqui, tem que falar a verdade. E a minha esposa cobra demais isso. Cara, isso é ruim, sabe? Isso é ruim. Porque ele vai criando assim, poxa, dentro da igreja eu tenho que ficar sério, engessado, posturado, engessado, aonde é um local onde ele deve ficar em paz, tranquilo, feliz, correr, pular, gritar com respeito, com reverência, sabe? Com ordem e disciplina, mas que ele possa ficar de boa. E às vezes a gente está deixando escapar isso, sabe? Que a gente quer fazer uma liturgia muito certinha, aí isso começa a influenciar dentro de casa. Quer ver? Aí teu filho está em casa jogando um game, quando chega a hora do culto ele não quer ir, porque ele fala, pá, o culto é chato, o culto é chato, é algo que eu tenho que ficar parado, engessado, e não posso fazer nada, não posso ser criança. Não, cara, a gente tem que deixar nossas crianças serem crianças dentro da igreja, porque o mundo deixa eles ser crianças no mundo. Como que a gente não pode deixar eles serem crianças dentro da igreja? Exatamente. Perfeito, cara, eu vejo isso aí. Ele falou uma coisa muito interessante, eu perguntei quando vi você chegando, quando vi você chegando com a sua esposa, ela está aqui, que eu perguntei pelo seu filho. Cara, assim, a forma com que o pai trata a mãe tem muito a ver também, cara. A gente está vivendo uma época que não se acredita mais em casamento. Na instituição, casamento hoje é falida. Mas por que é falida? Porque os pais, que deveriam ser exemplo de marido, não são. E as mulheres que deveriam ser exemplo de esposa, não são. Como é que esses filhos vão, né, acatar a ideia, receber a ideia que casamento é uma coisa boa? Forte. Então a família, cara, ela tá sendo destruída por causa disso. Cara, é muito tremendo que a gente vê pessoas dentro da igreja, de mãos dadas, mas dentro do lar vivem uma vida de inferno. Pode crer. Ou seja, o filho vê na igreja aquilo que ele não vê em casa. Isso aí. Isso aí. E o senhor falou do filho ver como o pai trata a mãe, a esposa, vai se tornar um reflexo daquilo que ele vai fazer futuramente com a própria esposa, com os próprios filhos, porque ele acha que aquilo ali é certo. Eu estava lendo um livro com a minha esposa, O Poder Sobrenatural da Realeza. Esse livro é top. Pastor, se tiver a oportunidade de ler esse livro, leia, porque ele mostra muito sobre nós. Aquilo que causou uma necessidade em nós, uma falta em nós, começa a refletir nas pessoas que nós amamos. E às vezes a gente está tendo uma atitude ruim, mas para a gente é certa, mas é errada. Mas só que por conta de uma falta, a gente não sabe que é errado, entende? Então esse livro começa a desvendar mais sobre nós mesmos do que sobre as outras pessoas. Então a gente começa a nos entender para poder entender a outra pessoa, porque muitas das vezes a gente quer entender outra pessoa para depois entender a gente. Psicologia. Enquanto a gente deve se entender primeiro. Verdade. Se você não se entender, você vai entender outra pessoa como? Forte. Fala aí, Big Boy. Big Boy tá ali com o braço Pô, me quase deixaram- caindo o braço. Fala Tava, comigo. tava igual o meu pastor aqui na época antiga, lá do... Qual é o nome lá? Filho de Gandhi, né? Meu Deus. Filho de Gandhi. Tu tem a foto aí, bota pra rolo. Já botou outro dia, vai mostrar o nosso amigo Essa aqui. foto aí, rapaz. Eu queria refletir com vocês, porque é o seguinte, a família é a maior instituição que Deus criou, ponto. Ah, é? A família Mas é? É, Estão a querendo família. até mudar a Bíblia? Não, Ah, isso pensei aí. que... a família é. Ah, E se então você é, pega pô. na última, vou botar a última década, se perdeu a referência masculina dentro de casa. Sim. Então a gente está vivendo a consequência hoje. Nós não temos mais. Pega na sua igreja aí, você que está em casa. Quantas são mães solteiras? Eu não estou criticando não, tá? Em nome de Jesus. Eu quero só refletir. Porque a família é um pilar. Deus, pai, mãe, filho. Formou a família. Deus em primeiro lugar.
E onde é que tá o pai nessa história, como referência masculina? Não, e lutar, né, o Frank? Lutar pela família. Porque Sim. eu dei muito problema pra minha esposa. Nem parece, Não, cara. eu dei muito problema. Muito. Isso. E ela lutou pela família, irmão. Ela não abriu mão da família. Entendeu? Ela lutou, ela orou, ela fez o que tinha que ser feito. Entendeu? Entregou, mas com braço, com oração. Lutar. Ninguém quer lutar mais, irmão. Ninguém quer lutar pela família mais. Esse é o ponto crucial. Você briga com seu marido que não é um casamento perfeito. Não existe casamento perfeito. Não, vou viver uma lua de mel. Jovens, não existe casamento perfeito. Ponto. Ponto final, pô. São duas pessoas, como esse cara diz aqui, diferentes, que vão se unir para viver um propósito de Deus. Tem que ter paciência um com o outro. Não tem. Então vamos lutar pelo casamento, né? Mas vamos falar um pouco da... Vamos sim, Vamos voltar aqui. Vamos falar. Ficou legal a conversa, mas eu quero saber. Não é pro Chico gospel, não, né? Eita, meu Deus! Vamos voltar. Depois a gente volta nesse imbróglio, né, pastor? Acorda amanhã lá. Pede para se inscrever no canal Manhinha. Manhinha? 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 Ronaldo, quem é o irmão mais velho lá na Bahia? Cara, eu tenho Hoje dois... lá, quem é? É o Paulo. Ô, Paulo, a responsabilidade tem que ser dividida com Manhinha, irmão. Tá Ah. pesado pra Manhinha já, pô. Pô, nem falamos do e-book, hein? Ih, é A verdade. gente falou cara. do nome. É verdade, galera, se liga aí, ó. Agora, na descrição desse vídeo, você vai lá, tem um presente pra você, tá? Tem um e-book 100% gratuito, isso mesmo, grátis. Você não vai fazer jogar pro lado, Pix, não. Tradução de 4.000 nomes bíblicos. Pô, tu vai colocar o nome do teu filho, você sabe o que significa. Tá lá de presente pra você, tá? Tá em PDF, tá um link do Drive, não tem vírus, é 100% seguro. De graça. Mas, Frank, eu tenho dificuldade, não sei baixar. Cara, chama a gente no direct que eu te mando o arquivo em PDF pra você de graça, de presente. Só aqui no podcast mesmo. Não tem E uma Rinaldo, recomendação, tá? Não coloca o nome do seu cachorro Rinaldo, não, tá? Coloca Abraão, não coloca Rinaldo, não. não. Rinaldo tem... Rinaldo não tá lá, não, Não mano. tá não, Rinaldo não. Rinaldo é um jogador de terceira divisão do Bahia. Na época do Major... Pô, Major vendo o jogo do Bahia, vai ser Rinaldo. Não tem nem primeira divisão na Bahia, cara. Vai ter terceira, pô. Uma das melhores pessoas que eu conheci na vida tem esse nome, Rinaldo. Ih, Te deram uma moral, irmão. É mesmo? Homem sábio, Thiago é homem sábio, Olha, cara. ele tá falando de tu não, velho. Com certeza de outra pessoa. Vamos lá, vou perguntar quem é a pessoa. Tô brincando. É mesmo? Sério, Rinaldo foi um encarregado que eu tive na época que eu trabalhava na Prefeitura do Rio de Janeiro, no setor de operações especiais. Cara, 100%, o cara não era cristão. Todo Rinaldo é gente boa, mano. O cara ajudava todo mundo, velho. Que maneiro. E O aí? cara ajudava todo mundo e no final das contas fizeram covardia com o cara. Ah, estão fazendo isso comigo até hoje aqui na mesa aqui, ó. Seu covarde. Cara, muito gente fina. E não era evangélico, né? Esse que é o... Tem um monte de gente boa aí que não tá na igreja. É né? isso aí. cara. São cristãos e não sabem. E qual é a Bíblia que eles vão ler? A Nós. gente. A única Bíblia, de repente, a única Bíblia que o cara vai abrir é encontrar É com isso você. aí. Pô. Seja, Vós sois cartas de seja Deus. bênção na sua escola, no seu trabalho. Seja bênção, em nome de Jesus. E aquela adolescência lá, como é que foi a adolescência lá? Tranquilo? Se converteu com quantos anos? E eu já tinha uns 25, 26. É? Quantos anos, Thiago? 26, eu tenho 38. Tá isso, novo, cara, pô. novo demais, Pulou né? muito carnaval, hein? Nem muito, nem Não, muito. não. Na adolescência, tu teve contato com a igreja ou não? Não queria nada com a igreja. É mesmo? Mas tinha algum parente, algum amigo? Meu tio é pastor. É, pastor? É, eu não queria nada. Queria nada com a igreja, ficava falando de igreja. E meu tio era aqueles crentes, linha dura, cara. É. Você vinha com uma pulseirinha de São Jorge, ele via, ele já cortava. Ele já te via, ele cortava e ficava dando aquele sermão. Aí eu ficava nessa, o cara que é crente é chato, brother. Pô, eu não quero isso não, velho. E eu falava isso direto. A adolescência, cara, foi uma adolescência muito boa, muito... Eu brinquei demais. Hoje em dia a gente não vê a criançada brincando, É velho. verdade. Não tem mais, pô. Cara, eu brincava demais, cara. Ah. Jogava bola de gude, peão. Pipa não, que eu sou muito ruim de pipa. É, nunca também. O horário que de vir pra casa era quando escurecia, né? Escurecia É. casa. Por quê? Cara, O chinelo tu comia contar essa solto. história, né? Minha maninha, Amanhã. minha maninha, Baianou. olha o apelido da minha maninha.
polícia. Meu Deus. Meu Meu Deus, irmão. atiradora de elite do Bob. Você tá doido, velho. É, Vamos meu, errar, vamos chinelada. ô, meu irmão. Ô. Quando dava aquele assovio, já tinha que sair na carreira. Porque esse não era o primeiro, não, cara. Esse é o primeiro que a gente tinha ouvido. Não ouviu, o cara já tava. Eu já tava assoviando há pique. muito tempo. Então, eu não fui criado pela minha mãe, né? Assim, a minha história é essa. Minha mãe teve um relacionamento com meu pai. O meu pai, não sei o que aconteceu ele com a minha mãe, ele não assumiu a gravidez. Eu, com 15 dias de nascido, minha avó me pega pra eu ser criado. Sou criado por vó, né, cara? Ah, é Pô, outro vovó. nível, né? Vovó Aquele Daisy, vídeo- eu tenho que falar, vovó Ah, Daisy, vovó eu Daisy. te amo. Mulher da minha vida. Tem Danone aí, cara? Tem todinho aí? Você pode Todinho, todinho? todinho. Vamos Todinho, providenciar, tem lá, irmão. todinho. Aí minha avó me pega pra me criar. Ela e meu avô Darli. Vô, te amo. É a referência que eu tenho de homem é meu avô. Show de bola, show de bola. Meu avô é analfabeto, cara. Mas meu avô nunca deixou faltar nada dentro de casa. Se eu for 30% do que é o meu avô, eu tô realizado. Show de bola. Meu avô é aquela referência. Eu tenho uma lembrança, eu saí com meu avô pro shopping comprar um tênis. Aí chegando lá, o tênis era caro. Ele com lágrimas nos olhos. Eu falei, o que houve, vô? Ele, hoje eu posso te dar um tênis. Eu parei de estudar porque eu tinha que ir pra escola descalço. Cara, aquilo... Ele, não, meu filho, mas eu sinto a satisfação de poder te dar. Pô, legal, cara. Cara, então, meu avô é uma pessoa que, se você conhecer ele, cara, meu avô Darli, ele é meu pai, ele é minha referência de homem. Maneiro. Minha né? referência de homem. Não é cristão, mas eu nunca vi um cara tão bom quanto. Tá sempre disposto a ajudar, tá sempre disposto a fazer pelas pessoas, sabe? Se ele puder tirar do corpo pra te dar, ele vai te dar, velho. Cara, gente finíssima. Eu chamo ele de jacaré, que ele é gordinho, aí o peito fica caindo por cima da barriga e tal. Meu Eu falei, pô, Deus. tá igual um jacaré, Rô. Coitado do vô, Coitado do vovô. Mas, voltando ao assunto, aí minha avó me pega pra me criar e tal, morava com os meus avós, nunca morei com a minha mãe. Aí minha mãe tinha ido pra Bangu primeiro, tô morando com a minha avó e com meu avô no Salgueiro. Aí tem essas coisas, né? Você mora em comunidade é selva. Você é jovem, filho de comunidade, aí sabe aí, tu tem que aprender a se virar, brother. Sem pai, assim, né? Na minha família é mais mulheres do que homens, mas é ruim por isso que o couro canta toda hora alguém quer te dar uma coça, cara. Do Lá nada. em casa, cara, lá em casa era isso, toda hora alguém queria te pegar numa sua, você não podia fazer nada. A Era tia, era a tia mais sem novo? fazer nada. Cadê Thiago? Cadê Thiago? Thiago tá por aí? Rapaz, olha só, Alguém já bateu nele hoje? minha tia Mina, eu andei um tempo, né, que eu andava com os carinha lá, né, os caras errados, né. É. Aí, assim, tava ficando fora de casa, andando com os caras errados, pra cima e pra baixo, assim pra baixo, assim pra baixo. Aí, tô eu lá, na boca de fumo. Não tava usando nada, só que eu tava lá com os caras. Meu irmão, só tô vendo aquela negona descer. Falei, caraca, não. Era minha tia. Mano, minha tia me arrancou do meio deles, assim, pela orelha. Me levou pra casa. Mas que coça, meu. Se fosse o Bop, você doeria menos. Que coça. Se Que fosse, coça. fosse o Bop, doeria Já menos. era saco baiano, caixão fechado, estragou o velório. É, velório. Mas assim, isso foi bom pro Tu, meu tu crescimento. usou droga? Um tempinho eu usei maconha. Ah, Eu usei maconha. Mas para experimentar, não porque alguém falou, toma, não. Eu quis experimentar. sim. É ruim demais. É ruim demais. Eu passei mal. Eu falei, cara, como é que alguém pode gostar disso? Como que alguém pode gostar disso? Algo que te deixa grogue, te faz passar mal e tu perde a noção. E É uma queima, né? porcaria. Queima, né? Queima. Eu nem sei se eu tava usando direito. Eu só sei que eu fiquei muito ruim e nunca mais eu quis. Foi horrível, cara. Eu não sei como que alguém se predispõe a gastar dinheiro com isso. Tráfico já entrou pro tráfico também? Não, chegou a... Não. Por quê? Por conta disso. Amor aos meus avós. Pô, legal. Eu não posso envergonhá-los. Bacana. Uma doutrina que minha avó sempre dava: somos pobres, somos negros, mas somos honestos. Sabe, eu tinha muitos amigos que se envolveram. Não é porque ele se envolveu que ele vai deixar de ser seu amigo. Ele continua sendo seu amigo. Só que você tem que entender, cara, que pelo mesmo caminho que ele vai, você já não pode ir mais. As coisas que ele está fazendo, você não pode. Jovem, você tem que entender isso. É seu amigo, você gosta, você ama.
Show de bola, não é para você abandonar, não é para você largar, mas já não convém mais você ficar em certos lugares juntos, já não convém mais você ficar parado nos mesmos lugares juntos, porque infelizmente é aquilo. Se acontecer uma situação, você está no meio, você vai fazer parte do pacote. Aí voltando, aí morava com meus avós no Salgueiro, aí meus avós tinham ido para Bangu, voltaram, aí queriam ir definitivamente para Bangu. Só que estava nesse processo. Aí nesse processo, eu morei uma temporada com a minha mãe. Meu irmão, foi a pior semana da minha vida. É mesmo? Eu apanhava todos os dias, meu. Thiago era saco de pancada, cara. Cara, se eu respirasse mais fundo, Já tava apanhando. eu ficava pensando assim, cara, essa mulher me odeia. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz, cara? Se eu pedir alguma coisa, pô, espera aí, agora, pá. Cara, que doideira. Eu lembro uma situação que ela queria que eu fosse comprar ovo. E eu falei, pô, espera só um pouquinho que eu já vou. Já foi. Ela já queria me pegar, velho. Eu dei uma carreira, a casa da minha tia era umas 2 ruas à frente. Aí eu corri, comecei a socar o portão. Aí minha prima veio, o que foi? Cara, minha mãe quer me pegar, me esconde. Subi pro quarto. Minha prima tranca a porta e deixa a chave do lado de fora, velho. A minha mãe, cadê? Mano, e minha mãe parecia um ninja do Naruto. Ou então a onipresença de Deus. Porque eu vi ela subir na escada, metendo a mão na porta. Quando eu pulei a janela e pulei a varanda, ela já tava lá. Mãe é mãe, né? Caramba, velho. Mãe é mãe. Cara, Meu mas, assim, eu amo muito a minha mãe. Glória a Deus. Com, assim, né? A gente tem que entender os nossos pais. Nossos pais carregam traumas, cara. Nossos pais carregam feridas. Essa questão do meu pai. Eu não fui criado pelo meu pai. Hoje eu tenho já um relacionamento com ele. Mas por muito tempo, Marcos, eu carreguei raiva, cara. Imagino. Carreguei ódio porque eu sou o filho mais velho de 5. Minha mãe tem 5 filhos contando comigo. Eu sou o mais velho. Da parte do meu pai tem 2. Eu via nas redes sociais o relacionamento dele com os outros. E eu falava, o que eu tenho de errado? Esse cara não me ama, sou eu, o problema é comigo. Porque eu vi eles felizes, cara, eles curtindo como família. Falei, por que eu não tenho isso? Então eu tinha muita raiva. Só que, cara, tem uma coisa que é maravilhosa, quando a gente descobre a paternidade de Deus, velho. A gente não sente mais falta de nada. Eu creio muito naquilo, né, que acontece com Davi, cara. Davi, ele tá falando ali para Natan em 2 Samuel 7, que ele quer fazer um templo para Deus, que ele quer construir algo para botar a arca do Senhor. E Natan vai para casa e Deus fala, Natan, agora você vai lá e fala para ele que ele não vai fazer nada. Porque até quando a gente pensa que vai fazer alguma coisa para Deus, é Deus que quer fazer alguma coisa para nós. E Deus fala para Natan, não é Davi que vai fazer para mim, eu que vou fazer uma casa para Davi. E que quando Natan chega e conta isso para Davi, cara, Davi ele entra na presença do Senhor e fala, Senhor, quem sou eu? Para que o Senhor possa agir de tanta misericórdia, com tanta bondade. Quem é a minha casa? É a hora que Davi entende que Deus é o pai dele. Cara, que Deus cuida dele. Cara, e no Salmo 2, no Salmo de número 2, Davi vai entender quando Deus fala para ele, hoje te gerei. Cara, Deus gera a gente numa paternidade maravilhosa. Então, quando a gente descobre essa paternidade do Deus Abba, a gente não sente falta de nada. Mas nada pra gente está faltando. A gente tem que entender isso. Você que talvez não tenha sido criado pelo seu pai, você que não tenha um relacionamento muito bom com a sua mãe, mas ao descobrir a paternidade do Abba, você não vai ter nenhuma falta, você não vai ter nenhuma necessidade dentro de você, sabe? Porque Deus vai suprir tudo aquilo que está faltando dentro da gente. Então, hoje em dia eu perdoo meu pai, tenho um relacionamento com ele, mando mensagem para ele, e aí, meu coroa, como é que tá e tal? E converso, porque eu entendo também, teve os problemas dele com a minha mãe, então isso não me compete, sabe? Não queria estar no meio disso tudo, queria ter tido um lar com o pai e a mãe, mas dentro disso Deus envia meu avô Darli para me criar como pai e é top. Show de bola. E tu falou do teu tio aí, e agora falou da paternidade de Deus. Teu tio era muito religioso? Não muito, muito. Mas, assim, o meu tio é aquele tio linha dura.
mas ele cobra a gente para poder buscar o melhor da gente, sabe? Ah. Meu tio é também um dos pais da minha vida. Essa religiosidade, você não acha que, não que ele seja, tá? Sim, sim. Afasta os jovens um pouco da igreja? Afasta, porque é algo ruim. Porque o jovem não consegue descobrir um amor. O jovem não vai ver um Deus pai. O jovem vai ver um Deus sargento. Não, Um Deus tenente. não Deus de amor, nem Não um Deus de pai, amor. né? Não vai. É só um Deus que está te obrigando a fazer alguma coisa, sabe? Cara, e não é isso que Deus quer da gente, porque quando a gente busca um conhecer de Deus, é aquilo que fala lá João 17,3. Conhecerás Deus como teu único Deus e Jesus Cristo. É o conhecer, é o conhecer. Deus quer que a gente conheça. E o que é conhecer? É relacionamento. Deus quer que a gente se relacione. Dentro desse relacionamento, Deus vai gerar, Deus vai criar. E o que vai ser criado? Um amor, um carinho. Dentro disso tudo. Agora, se você vê alguém que só quer te mandar, só quer delegar, só quer te impedir de fazer as coisas, você não vai conseguir obedecer Deus por amor. Porque geralmente o que é pregado é que Deus... eu não sou crente, beleza. O que eu vou fazer na igreja? Você não pode isso. Não, você não pode aquilo. Você não pode. Tira essa roupa, bota um terno. Tira essa roupa, bota essa roupa. Isso aí. E o Deus de amor e o Abba vão apresentar para essa pessoa quando? É isso que Né? tá. É isso que tá. As pessoas hoje em dia pensam que ser cristão tá na sua roupa, tá no você carregar a Bíblia embaixo do braço. E não é isso, cara. Quantas pessoas... Cara, isso é fato. Você pode parar para ver. Pega um dia e fica parado em uma esquina, perto de uma igreja, para ver quantas pessoas vão falar de Deus para alguém na rua. A pessoa hoje em dia só vai buscar para si próprio, cara. E às vezes nem aplica para sua própria vida. Sabe? Ela só vai lá e só cumpre um ato litúrgico. Ela senta, ouve, vai para casa e às vezes nem muda. E não está pregando um Deus de amor, um Deus que transforma, um Deus que liberta. Sabe, é esse Deus que a gente precisa mostrar, é o Deus que aparece no tanque de Jacó para aquela samaritana, cara. É esse Deus de amor, é um Deus que está vendo que aquela mulher precisa suprir uma necessidade. É esse Deus, um Deus que dá uma água da vida, sabe, uma fonte de vida eterna. É esse Deus, é um Deus que chega em Gadara e muda a vida do endemoniado, que as pessoas já deixaram de lado, que não estão nem aí mais para ele, porque ele se tornou um problema e ninguém quer problema, sabe? Então, assim, é igual Jesus, é igual João Batista vai chutar o balde com os fariseus, com a raça de víboras, porque vocês querem falar um montão de coisa aí, mas não cumprem nada do que estão falando. Querem mandar, mas vocês mesmos não estão fazendo. Então, vocês mais estão expulsando do que trazendo. Meu Deus. E quem está vendo a gente aí pode dizer assim, mas eu estou no mundo. Tem um versículo na Bíblia, depois você lê lá, João 3,16, que Deus amou o mundo. Ele não fala assim, que Deus amou a igreja. De tal maneira, esse tal maneira é de uma forma que não tem como botar, eles botaram de tal maneira, é tão grande, é tão amoroso com você que está no mundo, que não tinha o que botar lá de tão grande esse amor, de tal maneira, e botaram de tal maneira. Big Boys, fala Big Boy. Aí, ó. De tal maneira, é um amor que não se explica com você que está dizendo que está no mundo, que de repente está fora da igreja por causa de uma religiosidade, por causa de uma roupa, por causa de alguma coisa que falaram para você. Deus te ama, Jesus te ama. Aleluia. Jesus ama você, independente do que você já tenha feito, independente do que você está fazendo. Venha como estás, e aqui você vai mudar, pô. Sim. Eu não vou porque eu cheiro, eu não vou porque eu bebo, eu não vou porque eu minto. Não, vem do jeito que está, que é Ele que vai te mudar. É Ele que vai mudar. Como mudou a nossa história, mudou a história dele, que você vai continuar vendo. Fala aí, Big Boy. Big Boy tá ali, tá alucinado, Big Boy. É porque você tá falando aí Tô e brincando. Deus tá me trazendo na memória. Eu queria que quem tá em casa agora nos ouvindo, porque na sexta-feira, no ao vivo, a irmã falou que queria se libertar do cigarro e por isso ela não ia à igreja. E ela ouvia uma voz dizendo, vai do jeito que você tá. E eu tenho certeza que você agora que está nos ouvindo, você também pensa assim, pô, eu tenho um vício do álcool, da droga, pô, eu só vou depois... Não, mano, para tudo e vai. Jesus está batendo, tá nas portas, cara. Só você ver aí, lá fora tá bom, tá bonito lá fora. Tu liga o jornal, te dá gosto de ver jornal?
Jesus está voltando, irmão. Tenha pressa em correr para os braços do Pai. Pressa. Beleza? Rapaz. Meu Deus, vamos falar da... Posso falar um pouquinho? Não, você não. Você não tem direito. Você, manhã falou pra não deixar você falar. Não ligou pra gente, Big Boy? Manhã tá revoltada com você, Big Ô, Paulo, troca essa folha do travesseiro de manhã, tá todo babado aí, ó. Tadinha de manhã. Agora pode falar, pode falar. Deixa eu falar uma coisa, cara. O religioso, ele diz que a oração é a chave do sucesso. Quantas vezes a gente já ouviu isso de boca de gente religiosa, né, cara? Hipócritas. A oração é a chave do sucesso. Não, cara. A oração é relacionamento. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como és no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos oprimem, aqueles que nos perseguem. Oração é relacionamento com o Pai e um com o outro, cara. Isso aí. Por muito tempo eu estive longe da igreja por causa de religiosidade. Eu olhava para aquilo e falei, eu não quero ser aquilo. Ninguém não, vamos dizer assim, minha opinião, a gente tem que apresentar o amor, cara. Que Deus Pai é amor, não é quando eu entrar eu tenho que parar com isso tudo. Não, é o Espírito Santo que vai me convencer de não fazer o que eu fazia. É isso Não aí. é uma liturgia, aqui não, ali sim. Não é bem por aí. É aquela questão, né, Marco, de você... Eu sempre falo aqui, Tiagão, que as pessoas criam estatutos, regimentos para se liderar uma igreja ela não precisa de estatuto, apesar que a lei, nós temos que ter, porque diante da lei dos homens tem que ter esse estatuto, né? Sim. Mas uma igreja, ela se rege com a palavra, cara. Porque a Quando palavra a gente, liberta. é a palavra que liberta. É, Não adianta você querer que a pessoa use uma roupa, determinada roupa, né? Não, você vai entrar na igreja hoje, vai ter que trocar de roupa, suas vestimentas. Não, cara, deixa com o tempo, a palavra vai entrando, o Espírito Santo vai trabalhando, daqui a pouco a pessoa tá aí igual. O primeiro contato que você teve com a igreja foi com seu tio, no caso, né? Sim, foi com meu tio. Mas eu lembro, eu fui num culto. Cara, eu lembro até o nome da igreja, Igreja Poço de Jacó. Lá na área mesmo, no Catiri. Conhece, né? Conheço. Aqui tem uma, né? Eu pensei que fosse Eu tava aqui. passando, aí esse dia eu tava triste. Acabei indo nessa igreja. Mas eu só entrei na igreja esse dia pra chorar, cara. Eu só chorei esse dia. Não aceitei Cristo ali aquele dia, nem nada. Eu só chorei. Ouvi a mensagem, chorei. Aí na semana seguinte, alguma daquelas irmãs que estavam na igreja, elas foram fazer uma visita lá em casa, lá pra minha avó. Eu nem sabia. E elas falaram, cara, a gente te viu lá, chorando e tudo mais e tal. Aí oraram por mim e foi passando. Mas o contato mesmo, assim, que eu tive com a igreja, que começou a mudar minha vida, foi através da minha esposa, cara. Legal. Cara, e assim, essa é uma história muito boa. Porque ela me chamava pra ir pra igreja, né? Eu não queria não, cara. Sendo sincero. Ela já era da igreja? Já? Ela tava dando uns rolé. Ela tava dando uns rolé. E assim, foi bom pra mim que eu encontrei ela nesses rolé, né? Deus tava no pé do mundo, pé na igreja? Isso aí, Deus me deu logo aí. Que legal. Tava fora. Assim, eu tenho uma filha, né, de um relacionamento. A minha primogênita, Ana Clara. Te amo, tá, filha? É uma bênção. Tem uma voz maravilhosa. Eu tenho essa filha, né? Minha primogênita de 15 anos. Eu estava separado já da mãe dela, ela estava com 4 anos de idade. Nós estávamos na comunidade do Salgueiro, numa festa de Páscoa. Não esqueço, né? Foi a primeira vez que eu encontrei com a gata. Aí não tem como esquecer. É marcante. É marcante. Marcou. Aí eu liguei pra minha irmã. Minha irmã é uma benção na minha vida. Irmã, te amo. Tem que falar que ama todo mundo. Aí... Tomou a costa da irmã também? Não, só tia que batia? Não. Minha irmã é de boa, mais nova, pô. Mais nova. Aí também é demais, né? Eu já dei uns petelecos. Tinha que bater em alguém, né, cara? Poxa. Aí liguei pra ela, falei, aí, tá vindo? Tô. Falei, tá com quem aí? Pô, eu tô com a Esté. Eu falei, ih, é minha. Assim mesmo, né? Aí, beleza. Aí ela chegou e tal, ficou ali meio tímida e tudo mais e tal. Aí a hora foi passando, tal. Aí eu falei, agora é a hora de eu ir pra cima, né? Vamos lá, igual Gideão. Vou pra cima. Aí chamei a gata pra conversar no canto, tal. Já fui lá, dei um beijo. Aí ficamos conversando, começamos a nos relacionar. Só que num determinado tempo, nós dois estávamos no mundo.
Num determinado tempo, nós nos separamos, né? Por desejo meu e tal. Tava meio doido da cabeça. Mas Deus é misericordioso demais comigo, cara. Deus não deixou nem a Varô se relacionar com ninguém. Deixou ela lá guardadinha pra mim. Aí, reatamos, só que ela falou assim, ó, só que agora é diferente. Eu tô na igreja. Voltei, e se quiser, tem que seguir. Aí eu tive aquela escolha, ou fico no mundo ou vou cagata. Falei, beleza, eu vou só pra acompanhar, que é pra ninguém dar em cima da minha pretinha. Varão lá, ficar de olho, vai dar problema. E já tava dando, que tinha os caras lá já de olho na gata. Já. De altar, fazendo declaração e tudo. Eita! Perdido? Vejo que Deus te mandou pra mim. Já tava igual o Davi, em vez de estar na guerra, querendo pegar a esposa de Urias, entendeu? Meu Deus do céu. Queima ele! Não queima não. Agora ele perdeu. Aí, beleza, aí comecei a acompanhar. Só que aquele acompanhar já foi criando algo, né? Aí, né? E ela foi a minha primeira discipuladora. Porque eu pegava a Bíblia e não sabia nada, ficava com vergonha, porque aí dava na mão dela. Ela abria no versículo, Poxa, com toda legal. calma, me dava, eu... Só que teve um dia que teve o apelo. Quando eu vi, eu já estava no altar. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui, meu irmão? Poxa, legal, cara. O que eu tô fazendo aqui em cima? Aí, beleza. Determinado tempo e tal, ali, caminhando, querendo aquele primeiro amor, amando pra caramba, querendo fazer tudo, querendo se envolver. Só que, infelizmente, em algumas congregações tem aquela panela. Tem a panela? Cara, tem. Que você tenta ir, mas as pessoas te sacam, brother. É difícil. E você querendo ser incluso nas paradas, nego te tirava. Falei, cara, que isso? E isso tava entrando no coração. Olha só, fomos para um futebol. Rapaz, futebol de cristão, só misericórdia. Já joguei alguns. E de jovem, então, meu O Espírito amigo... Santo fica fora, né? O Espírito Santo fica lá de fora. Meu amigo, não consigo entender. Foi o futebol. Aí estamos lá jogando, aí o cara me deu uma. Aí eu, deve ser sem querer. Tranquilo. O cara me deu outra. Aí eu olhei e falei, o cara não vai nem pedir desculpa, mano. É isso. O cara deu a terceira, eu falei, não. É Satanás. Não, aí... Tá a mente, montado. olha a mente. Dá uma nele. Ah. Dá uma nele. É. Quando ele vem por cima, quebra a perna dele. Meu irmão, diante de Deus. Fui pro outro lado. Falei, vou jogar na outra lateral, mano. Não é possível. O cara foi na outra lateral e me deu outra. Meu Deus. Meu irmão, tirei. Pergunta a ela. Cheguei em casa em pranto, chorando. Eu falei, eu jogo futebol no mundo, se os caras te esbarram, os caras te pedem desculpa. Mas lá o cara tá testando... Era pastor? Não, era irmão lá da igreja. Aí, beleza. Aí foi passando. Só que eu fui me desanimando com algumas coisas, algumas questões. Tava na igreja há mais de um ano. Cara, e tipo assim, o pastor nem sabia o meu nome, cara. Só que isso não é motivo. Eu quero que você entenda isso. Porque a gente não pode entrar para a igreja por conta de pessoas, por conta de templo, por conta de algo. A gente tem que ir para a igreja por conta de Jesus. Porque Jesus, ele ainda é o necessário. Jesus é o suficiente. Jesus é o suficiente. Só que a minha mente não estava nisso. Eu ainda não tinha essa visão. Então a minha fé foi esmurecendo, e eu não quero culpar ninguém, porque isso aí era eu, entendeu? Então me afastei, aí me desviei, aí ficou pior, cara. Enchendo a cara direto, fumava 3 maços de cigarro por dia, às vezes, bebendo, e arrastando ela pros cantos e tudo mais. Aí ficou grávida do Nicolas. A gente estava na igreja ainda quando ela ficou grávida do Nicolas. Aí se desviamos, então ficamos um tempo fora. Mas eu lembro como se fosse hoje. Ela falou assim para mim, Thiago, hoje eu vou para a igreja. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava indo para um pagode. Eu falei, eu não vou, eu vou para o pagode. Coloquei o conjunto da nação rubro-negra. Quem é sabe. Opa! Quem é sabe aí, ó. Coloquei. O muro tá baixinho. Aí eu falei, eu vou pro pagode. Fui. Ela não falou nada. Ela vou pra igreja. Quando eu chego no pagode, Deus tem a forma dele de trabalhar. É verdade. Quando eu chego no pagode, tinha um policial lá. Tava bêbado, com a arma pra lá e pra cá. Na mesma hora eu falei, eu vou ficar aqui nada. Vou pra igreja. Voltei pra casa correndo, ela tava lá ainda. Eu falei, vou contigo. Cheguei na igreja. Contou o motivo que tu...
Contou o motivo pra ela? Não, não tinha contado não. Só fiquei no sapatinho e fui. Chegando na igreja, tinha um pastor pregando lá, descendo a lenha. E hoje é o dia que Jesus te chama para ter um relacionamento com Ele. Foi a mesma coisa. Quando eu vi, o meu corpo já tinha se lançado para o altar. O nome do pastor, Pastor Leandro Macedo, que é o meu pastor hoje. E foi ali que eu me reconciliei, meu irmão, e nunca mais. Nunca mais. Aí, dando até um gancho aonde o Big Boy falou, que ele falou que tinha uma menina que entrou na live falando que queria largar o cigarro, né? Cigarro. Eu entrei pra igreja fumando. E tava fumando. Quando eu via um irmão da igreja na rua, eu jogava o cigarro. Mas só que o cheiro te denuncia. É. Só que o irmão tinha toda a paciência, ele nem falava nada. Ele deixava rolar. Deixava. É aquilo que você falou, Marcos. Não é por força. Por violência. É o Espírito Santo, cara. Não é ninguém que vai convencer alguém a fazer alguma coisa, cara. A gente não tem o poder de convencer ninguém a fazer nada. Com certeza. Aí eu fui pro encontro com Deus. Cara, fui pro encontro com Deus, aonde no primeiro dia com o encontro com Deus, eu ainda estava fumando. No segundo dia com o encontro com Deus, eu ainda estava fumando. Mas ao terceiro dia do encontro com Deus, eu falei, hoje eu sou liberto em nome de Jesus. Nunca mais fumei, nunca mais. Naquele dia ali, joguei os maços de cigarro que tinha fora. Cara, parei com tudo de vez e comecei a entregar a minha vida para Cristo. Porque é a mensagem, cara. É a mensagem que tá lá, como eu digo, João 17:3, cara. O conhecimento de Deus, cara. Você tem que conhecer quem é Deus, começar a se relacionar e deixar Ele fazer. E deixar Ele gerar em você alguma coisa. Ele está disponível a fazer. Somos nós, às vezes, que não permitimos que Ele entre. Se a gente parar para perceber, pode ver, a pessoa está na igreja. Quem quer entregar sua vida hoje para Cristo? Vai, vem maior galera. Mas quando acaba o culto, a pessoa já está pegando a vida de volta, cara. Porque não está deixando Jesus. Eu ia falar sobre isso, né, Pidão? Eu sei que ele vai dizer não, mas eu vou pedir, posso falar? Não. Você tem direito aqui, pastor presidente? Só nada. uma observação aqui, você que está nos assistindo, esse barulho de amendoim, eu vou tirar. Ah, foi eu? Eu vou tirar, tá mutado. Aí, Genilda, ó. Você falou, Tiagão, sobre a sua Desmutei. a sua primeira conversão, né? E tu falou uma coisa interessante aí, que é um assunto que a gente sempre está falando aqui, sobre essa conversões epidêmica, né? De emocionais, cara. O tal do emocionalismo. Porque, assim, o que é que você acha dessas conversões emocionais que você vai, se rende ali no altar, saiu do templo, esquece tudo, volta às mesmas práticas? É como eu digo, é algo momentâneo. Hoje em dia a gente está vivendo muito isso, sabe por quê? Pessoas, elas têm projetado uma adoração, pessoas, elas têm manipulado a palavra de Deus para trazer emoção para as pessoas. Não pregar a mensagem verdadeira. O cerne da palavra de Deus é arrependimento. O cerne da palavra de Deus é esperança. O cerne da palavra de Deus é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Esse é o cerne da mensagem do evangelho. Esse é o cerne. E as pessoas não estão pregando prosperidade, estão pregando, você vai conseguir casar, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Aí as pessoas estão passando por um momento difícil aqui e essa mensagem que está sendo lançada faz a pessoa se lançar. Mas aí a pessoa não consegue alcançar aquilo que foi liberado para ela aquele dia, ela se decepciona. Aí a pessoa já não quer mais. Por quê? Ela não foi apresentada ao abençoador, ela foi apresentada a uma bênção. Por isso que as pessoas têm o Deus que tu fala muito, Deus é Aladim, não, como é que é? Deus da gênio da lâmpada. Isso aí. As pessoas acham isso. Mas a gente minimiza o poder de Deus quando a gente faz isso, cara. A gente está limitando Deus.
quando a gente fala que Deus é um emprego, que é um carro, é uma moto, é uma casa, a gente está limitando o poder de Deus. A gente está limitando o poder de Deus até quando a gente fala que Deus é uma cura, não, porque Deus é maior do que a cura. A gente, quando fala que Deus... Cara, a gente, quando vai pregar uma mensagem, quando fala que Deus pode curar, se Ele quiser, Ele pode curar, ao momento que Ele quiser, a hora que Ele quiser, Ele pode fazer aquilo que Ele quiser. Mas a gente não pode pregar esse Cristo que só traz benefício pra gente, porque, na verdade, não é sobre benefício, é sobre perda. Sabe? A verdade não é sobre benefício, O é sobre evangelho é perder para ganhar, né? E é isso que é louco, que as pessoas não conseguem compreender. Aonde você deixa, que você ganha. Aonde você chora, que você é feliz. Como é que pode isso? Como é que pode? Aonde você dá, que você recebe. Não é o que ele vai fazer, é o que ele já fez, né? Aquele que perder a vida, acha lá, né? Entendeu? É. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si Negue-se. mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É você entender que dia após dia você está indo em direção à morte. Aí as Fala em pessoas... morte não, Tiago. Tem gente aqui que vai correr. Mas aí que tá. Aí a gente limita Deus. Por quê? A gente quer pregar a bênção, a gente quer pregar a prosperidade. Aí as pessoas estão... Emocionar, né? Se emociona. É o tal do coach, né? É o tal da mensagem do pregação coach. culta. Então, assim, isso é muito complicado, sabe? Ou então a mensagem da profetada também, que hoje em dia está tendo muito aí. As pessoas querem ficar revelando muitas coisas. Deus revela, irmão. Eu não estou dizendo que Deus não revela. Eu acredito sim em profecia. Só que tem gente que quer ficar revelando CPF. E Deus, ele não trabalha na central do Serasa e do SPC, meu irmão. Achou crente em Sepetiba. Ele não tá preocupado com essas coisas, sabe? Ele tá preocupado em você realmente mudar de vida e ganhar a sua salvação, sabe? Em uma carta de Pedro, agora eu esqueci, se é na primeira ou na segunda, eu esqueci. Pedro vai dizer que vão aparecer os homens que vão ficar caçoando, né, da mensagem de Deus. Verdadeiramente é pregado que esse Deus vem, mas ele nunca vem. Ele nunca vem. Mas só que esses mesmos esquecem que Deus, ele dá tempo para as pessoas, para que elas possam se converter e se arrepender e vir até ele, sabe? Então a gente não tem pregado esse Jesus. Infelizmente, é uma mensagem que tem fugido das igrejas hoje em dia. Um evangelho que muda a vida, não um evangelho que dá as coisas para a vida. Meu Deus, esse Sabe cara... onde é que eu vejo uma igreja sadia? Uma igreja com pouca gente, cara. Porque Porque a palavra está sendo pregada. O nego quer comer alcatra e o nego tá servindo só giló. Então, o nego tá fugindo. Eu não tô dizendo que igreja grande é errado, não, tá, gente? Eu tô falando isso aí. que... Igreja grande também é benção. É benção. É benção. Tem muita igreja grande aí pregando a Prega a palavra, verdade. isso aí. E tem muita igreja pequena pregando a mentira Sim, também. Né? Meu Deus. Satanás, revelou. Que visão é essa que tá tendo, Visão cara? de fé. Tem que ter uma visão boa. Esse cara fala direto aqui, ó. Nas tábuas das igrejas não era para ter assim, venha e pare de sofrer. Não era para estar isso, não. Ele fala que tem que estar assim, venha e sofra comigo. Mas é uma orientação de Paulo a Timóteo, cara. Isso aí. Timóteo, venha sofrer as dores do Top. evangelho comigo. Muito top. Porque agora vem e para de sofrer, mano. Aí quando Deus não para de sofrer, não cessa o sofrimento, esse Deus não faz por mim, não, tem que fazer, pô. Esse Deus só faz pelo fulaninho, aonde tá escrito que ele tem que fazer, mano. A verdade é que a gente não percebe as pequenas coisas que Deus tem feito. É isso aí. As pessoas só querem valorizar aquilo que é grande. Sabe? Deuteronômio, capítulo de número 8, verso de número 2, Deus está chamando o povo para o deserto. Deus está falando para o povo, lembra do deserto que eu te guiei por esses 40 anos e te deixei ter fome, tá? Mas só que Deus tá conduzindo o povo no deserto, só que o povo no deserto está comendo maná, está comendo codornizes, o povo no deserto está com a roupa crescendo no corpo, o sapato está crescendo no pé. Então o povo, mesmo no deserto, tá tendo a tua necessidade suprida, só que não está percebendo. A questão é, o deserto ele não te dá o que você quer, o deserto te dá aquilo que é necessário. É isso aí. E as pessoas não querem viver esse deserto. Porque é o simples, né? Quer ver o negócio? Se eu te desse 100 milhões hoje, o que você faria amanhã? 100 milhões hoje, eu vou te dar 100 milhões, toma aqui. Amanhã você faria o quê? Cara, eu compraria uma casa. Senhor? Cara, eu tenho um sonho. Sabe qual é o meu sonho? É revolucionar o evangelho, cara. E você, Big Boys? Tô pensando aqui, mano. E você que tá aí? O que você faria com 100 milhões? Agora eu vou fazer outra pergunta. Eu vou te dar esses 100 milhões, mas amanhã vocês não acordam. Aí. Fica
com 100 milhões pra tudo. Fica? Então é mais importante acordar? Por que você tá reclamando quando acorda? Eita, pegou alguém aí, hein? Meu Por que você, quando acorda, não dá graças a Deus porque acordou? As coisas simples, é o que ele tá falando, pô. Vai pro radical, povo. Ponto, vai pro radical. É, as coisas simples do mundo. Acordou, levantou, abriu os olhos, agradece. 100 milhões, vale mais 100 milhões ou acordar? Acordar, né não? Sem dúvida. Então, Por as quê, coisas cara? simples do mundo. Você tá esperando pirotecnia, Não. o Deus Aladim. É Isso só a gente aí. parar agora e voltar agora na época de pandemia, mano. O povo Ah. querendo respirar. É. Tem noção do que é Meu isso? Deus. E não- Puxar oxigênio. Pô, mano. Teve gente que fala, né? É muito pesado. Isso Isso que você falou é muito verdade, mano. É. Não E dinheiro consegue ser grato. É. E sabe o que o mal hoje, de todos, cara, eu não digo de jovem, não tem como falar só de jovem, porque tem crente antigo aí que, meu Deus do céu, parece também que não aprende nunca. Sabe qual é o mal hoje? As pessoas acordam e como o Marcos falou, obrigado, Senhor, por acordar. Não ora, cara. Acorda, muito obrigado, Jesus. Não, acorda. Às vezes faz uma parada tão básica. Obrigado. Mas, tipo assim, aí tá Jesus lá, você fala já cheio de sono, Jesus não consegue entender, aí Jesus vai perguntar pro Espírito Santo, o que tá acontecendo aí? O que aconteceu? O Espírito Santo, não sei. Aí Jesus fala assim, mas você não é o tal das línguas? O que foi revelado nisso aí? Sabe por quê? As pessoas não querem mais se comunicar, não querem mais ser gratas. É o básico. Se você só tem um ovo hoje, dá graças a Deus por esse ovo. Tem gente revirando lata de lixo para comer e tá dando glória a Deus, cara. Sabe? Você só quer dar graças a Deus se você comer a picanha. Você só quer dar graças a Deus se tiver o peixe. Mas se não tiver, e se não tiver, você não vai ser grato porque a sua vida ainda ele te manteve, cara. As misericórdias dele é a razão de não sermos consumidos. É assim que diz. É forte, Brasil. É a graça. Ele falou uma coisa muito interessante, cara. Assim, por que é que o povo de Israel ele taxava a Deus pelo momento que estava vivendo? Jeová Rafá, Jeová Jireh, né? Por quê? Porque o Deus dele era o momento que eles estavam vivendo, cara. Assim, uma coisa meio louca eu tô falando aqui, mas acho que eu tô sendo inspirado pelo Espírito Santo, porque eu nunca tinha parado para analisar essa forma do jeito que ele estava falando ali. O processo que o povo estava passando era o Deus que ele queria. Isso aí. O Deus da fartura, o Deus da cura, o Deus disso, o Deus disso. Ele esquece que só existe um Deus. Independente se eu tenho um pão na mesa ou se eu tenho saúde, o Deus ele não vai mudar por causa da minha circunstância. Ele vai continuar sendo Deus. A minha enfermidade não muda a Deus. Isso aí. Tá? A falta de pão na mesa não muda a Deus. Pelo contrário, é a gente que deveria mudar em relação a saber quem é Deus, cara. Quer ver onde o povo esquece que quem é Deus? Deus abre o mar vermelho, o povo passa. Só que quando o povo chega em Mara, as águas são amargas. Só que agora eles estão reclamando que eles estão com sede e querem beber água. Só que o mesmo Deus que abre mar, deixa chegar no amargo, porque quer ver como você vai reagir. Isso aí. O mesmo Deus que te viu passar pelo mar, viu você festejar, agora quer ver qual é a sua reação no amargo. Porque a gente só sabe agradecer a Deus quando a gente está vivendo um momento bom. Só que Eclesiastes vai dizer pra gente que a gente tem que saber relevar o dia bom e o dia mau. Porque é de Deus também. O dia bom e o dia mau, faz parte. Tem que considerar. Porque senão a gente só vai querer saber viver bem nos dias bons. A gente só vai querer agradecer a Deus nos dias bons. E os dias maus? Marco, eu posso mandar um recado aqui para alguém aqui? Fica à vontade. Você manda recado aqui para quem você quiser, pastor. Presidente. Você que está reclamando do seu dia, eu tenho uma palavra de Deus pro teu coração, cara. Tá? Não é Deus falando, não, tá? Eu tenho uma palavra de Deus pro teu coração. Tira um dia e vai no INCA. O INCA é o Instituto Nacional do Câncer. Tira um dia da tua vida e vai lá fazer uma visita. Você vai aprender a ser grato, cara. Lá você vai encontrar todo tipo de situações. E talvez você seja impactado pelo Espírito Santo para ser mais grato. Isso aí. Eu fui acometido por um câncer na tireoide. Isso é um milagre, né? Eu sou um milagre, porque... Desde que nasceu, cara. É um milagre. Eu vi vários milagres. Quando eu estava lá, antes de ser operado, pela primeira vez na minha vida, eu não posso falar que eu escutei Deus. Eu senti Deus de uma forma diferente. Porque tudo eu fazia. Eu era o cara. Eu sei fazer. Eu vou fazer. Braço, né, Marco? Aí quando a doutora falou assim, você quer que eu te apague aqui ou na mesa de cirurgia?
Aquela voz dentro de mim, pega o controle e dá na minha mão agora. Nossa. Irmão, que experiência doida. Eu falei, agora o controle não é mais comigo. Nunca foi comigo. Eu entendi isso. E toma, pode me apagar aqui, agora. Ela me deu um remedinho, eu apaguei, acordei. Todo costurado. Curado em nome de Jesus. Mas você sabia que as maiores experiências com Deus são nos momentos de dificuldade? É verdade. É em deserto, é em vento, é em doença. Em perdas. Em percas. Jó, né? Necessidades. Eu tenho uma experiência, eu não sei se eu falei isso no dia que vocês estavam lá, né? Quando a Ingrid foi pregar lá na igreja, tava passando um momento difícil financeiro. Cara, foi a maior experiência que eu tive com Deus na minha vida. Uma das. Eu queria comer um doce e a minha esposa falou, vou fazer. Vai lá no mercado comprar, só que só tem tanto no cartão. E era crédito ainda, e nem era muito. Aí, beleza, fui no mercado e tal, meus filhos estavam sem biscoito em casa. Falei, peguei um pacote de biscoito, velho. Coloquei lá junto com o ingrediente para fazer o doce. Aí, quando fui passar no caixa, não passou. Eu falei, poxa vida, é o biscoito. Eu vou ter que tirar. Tirei o biscoito, passou. Peguei, fui para casa chorando. Falei, Senhor, tu sabes que eu tenho te servido, que eu tenho me lançado, mas não é pelo aquilo que o Senhor pode me dar, Senhor. Tu sabes. Fui para casa. Quando eu cheguei em casa, irmão, só sei tocar 2 notas no violão. Peguei o violão, falei, vou adorar a Deus. Quando pensei em pegar para adorar, eu falei, vou chamar o Nicolas, meu filho, 8 anos. Falei, Nicolas, vem aqui, vamos orar? Aí ele, agora, pai? Eu falei, Ele, beleza. Ora você primeiro aí que eu vou pensar na minha oração. Beleza, comecei a tocar, comecei a orar, eu falei, vai, agora é contigo. Ele começou a orar. O ambiente já começou a mudar. Peguei e virei para ele, filho, você acredita que se Deus quiser ele te batiza no Espírito agora? Ele, sim. Falei, começa agora a declarar, vem com fogo, vem com glória. E começamos. Daqui a pouco meu filho foi batizado no Espírito Santo. Dentro do meu lar, a minha esposa estava lá na cozinha, já entrou em mistério, já veio a minha filha Zoe, que tem 2 anos, ela veio com as mãos para o alto, adorando, e eu já esqueci da necessidade que eu estava. Sabe, porque Deus falou para mim, a minha presença ainda é o suficiente. A minha presença ainda é o que você precisa, sabe? Então aquilo ali, cara, foi uma experiência surreal. Que a outra experiência, o gás da minha casa acabou, eu tava sem dinheiro, cara. Falei, cara, e agora? A minha esposa pegou um gás da minha sogra. Marcão, tava mais leve que o meu que tinha acabado, cara. Colocamos lá, a minha esposa. Graças a Deus. Acendeu. Durou quase 1 mês. Mais vazio que o meu, irmão. Porque todo dia que a minha esposa ligava, glória a Deus. Glória a Deus. Durou quase 1 mês. Sabe quanto que acabou? Quando eu recebi para poder comprar outro. Que é outra experiência. A empresa não estava pagando. Eu sem dinheiro, cheio de conta. Aí a gente tem pouca fé. Aí eu tô saindo da célula, vem um varão, aí, me dá a conta lá que eu vou pagar. Aí eu na minha mente, tá maluco, irmão? Conta autona, como é que tu vai pagar? Eu, não, irmão, tranquilo. Fui embora, isso era na terça. Na quarta-feira ele me viu, nem deixou eu falar nada. Apertou a minha mão, já botando um volume grande na minha mão. Aí eu falei, que isso? Fui no banheiro, falei, que isso, Senhor? Tava já uns 2 meses sem dizimar. A primeira coisa que eu fiz foi dizimar. Olha isso. E eu falei, vou dizimar X. E eu não tinha recebido X. Eu vou dizimar como tivesse recebido X. Fui lá, coloquei felizão. Quando eu tô descendo as escadas, vem um irmão aí. Deus mandou te dar. Quando eu contei, bateu com a conta de X que eu tinha proposto no coração. Olha só. Forte. Eu em casa triste, sem dinheiro. Tava batendo uma reunião, falei, não vou ficar em casa. Pode falar que depois eu falo. Tô em casa tocando, chega minha esposa em casa, mandaram te dar. E eu não tinha falado para ninguém não, irmão. Sabe por quê? Porque as minhas coisas são eu e Deus. Sabe? Assim, eu coloco diante do Senhor. Sabe? Eu tenho vivido debaixo de uma palavra. Eu tenho vivido... Você que tem um chamado, isso é muito bom. A gente tem que caminhar sobre uma palavra. Pedro, quando
ele está no barco e Jesus ele está vindo caminhando sobre as águas, a Bíblia vai relatar que está à noite, a 4ª da vigília, está de madrugada. Tanto que os discípulos vão pensar que é um fantasma. Só que ele fala para os discípulos, não temam, sou eu. Só que se está escuro, Pedro ele consegue discernir a voz, porque quem tem intimidade, por mais que não consiga visualizar, consegue entender aquele que está falando. Pedro conseguiu discernir a voz e falou, Senhor, se és tu, faça que eu vá até o Senhor. E Jesus diz, vem. E a Bíblia fala que Pedro sai do barco. Primeiro, o barco é o local mais seguro, é o local cômodo. Eu não vou querer sair do barco, porque fora do barco está difícil. Então o barco, para mim, é algo que me traz segurança. Pedro sai do barco. E a Bíblia diz que Pedro caminhou sobre as águas. Só que o interessante não é o caminhar de Pedro sobre as águas, porque Pedro não caminha simplesmente sobre as águas. Pedro caminha sobre uma palavra. Pedro caminhou no vem. Ele não tinha nenhuma segurança, ele não tinha nada, nenhuma garantia de que ele iria, ele foi no vem. Então, assim, você que tem um chamado, você caminhe em cima de uma palavra. Cara, eu tive um chamado no trabalho, eu renunciei ao meu trabalho. Eu renunciei, assim como minha esposa renunciou. A nossa família, e eu não estou dizendo que isso é para qualquer um, eu quero ser aqui bem enfático no que eu estou falando. Eu não quero ser leviano nas minhas falas para que você, eu vou abandonar meu trabalho então. Não, não é isso. Você tem que discernir a voz. Eu e minha família, a gente segue a nuvem. A nuvem, quando a nuvem se move, nós nos movemos. A gente segue um entendimento. Qual é o entendimento? Jesus, ele vai estar aplicando um sermão. A Bíblia vai dizer que a multidão vai sufocar Jesus. E Jesus ele vai entrar no barco para poder continuar ensinando. Aí daqui a pouco Jesus vai falar para aqueles homens que estão no barco, vão para dentro do mar. Eles vão. Agora lance a rede de novo. Aí Pedro vai falar, Senhor, nós ficamos a madrugada toda e não pescamos nada. Mas mediante a tua palavra, lançaremos. Olha isso. Lançou. Pegou. A Bíblia vai falar que foram muitos peixes que quase virou o barco. O outro barco veio, os amigos ajudaram. Só que o interessante não é eles terem lançado a rede nem terem pescado os peixes. O interessante é que quando eles voltam para a areia, a Bíblia diz, Lucas 5, largaram tudo e o seguiram. Forte. Só que tem um problema. Na pior noite do irmão Pedro, quando o galo canta, Pedro vai voltar para onde? Para o barco, porque ele não afundou o barco. Então Pedro deixou uma garantia, se falhar eu volto. Se der errado, eu volto. Só que a gente tem que entender igual Eliseu entendeu. Quando Elias passa a capa por cima, posso ir despedir dos meus pais? Quando volta, queima as carroças, sacrifica os bois, porque eu não quero garantia, eu confio na palavra. Aleluia. Eu caminho sobre isso. É forte, é forte. Meu Deus. E como foi a sua chegada para liderar jovens? Meu Deus. Essa é forte. É muito boa. Tem uma mansão lá. Você que lidera casais e jovens, vocês vão ter uma mansão naquele lugar. É forte, né, cara? Essa molecada aí. Como é que foi lidar com... Quanto tempo tu ficou liderando jovem? Então, eu passei duas passadas de liderança. Foi um ano, aí entrou a pandemia. Aí deu zebra. Aí logo em seguida, outro casal entrou. Aí esse casal tava com uma dificuldade por conta de trabalho e tudo mais. Aí eu assumi de novo por quase um ano novamente, né? Mas... 2 aninhos. Isso, mas... Juntando. A experiência é boa e ruim. Primeiramente, eu dei trabalho pro líder de jovem antes, né? Porque eu era foi um jovem... Eu era liderado. Atribulado. Né? Eu já teve gabinete. Ronaldo, me perdoa, te amo. Ronaldo Megamente. Aí imagina, porque é Megamente. Crânio do amigo. Mente pensante. Brabo. Tem também uma questão de vida dele, o testemunho de vida dele é forte. Muito lindo também. Então, assim, eu dei muito trabalho para ele. Mas no dia que ele ia, aprendi muito, absorvi muito, muita coisa boa. E no dia que ele foi deixar a liderança, ele foi na minha casa e falou, hoje eu estou vindo passar a liderança para você. Na minha casa, sim. Eu nem esperava, nem sabia, não tinha nem pretensão. Porque
Irmão, eu nunca tive pretensão de nada na igreja. Nunca tive pretensão. Quando eu queria me envolver, eu falei, pastor, uma coisa para me fazer. Ele, preciso de você na portaria. Eu, amém. Conheci a igreja toda, foi a melhor coisa para minha vida. Trabalhar na portaria. Ô, época boa. Se preocupava com nada, nem com ninguém. Você não era o líder da portaria, não tinha preocupação de fechar, abrir igreja. Vida da portaria é bom, cara. É muito bom. Aí... Falar em morada no céu... Adianta a senha aí. Aí comecei a liderar os jovens. Só que a gente vai vendo muita dificuldade, né? A gente vai ver as faltas paternais, né? A gente vai ver jovens com um problema de homossexualidade, a gente vai ver jovens com um problema de drogas. E isso, assim, você tem que ter um cuidado, você tem que ter um tato, porque cada jovem é diferente um do outro. Então você tem que vir com muito amor, mas tem que ser sério na palavra de Deus para poder obter mudança. Mas isso foi muito bom para minha vida, porque eu ganhei um apelido deles, sabe? Eu, como fui um homem, um menino criado sem pai, quando Deus me coloca à frente de uma liderança de jovens, eu ganho um apelido de paizão. E aquilo ali, cara, eu não tive pai, agora eu sou o paizão. Maneiro. Tipo, eu sou uma referência agora, sabe? E isso é, tipo, muito top. E eles confiavam, sabe? Eles acreditavam. Então, você começa a se comprometer em passar algo genuíno, sabe, de Deus, para ter uma mudança sobre a vida deles. Você começa a conduzir eles uma vida de devoção, extremo zelo e santificação, consagração na palavra, para poder entregar uma vida a Cristo. E eu quero dizer isso para líderes de jovens, sabe? Se a gente realmente, cara, tem que queimar nossas vidas aos pés de Cristo. É trabalhoso, é doloroso, só quem é líder de jovem sabe o trabalho que dá. Às vezes tu tem que buscar jovem no baile. Cara, você tem que buscar jovem em rodinha de que não é para estar, jovem metido em várias furadas, e você tem que ir atrás. Se você não tem uma atenção, o jovem já pensa que está sendo negligenciado, que você não está cuidando dele, aí ele sai da igreja, você tem que ir atrás, então é meio trabalhoso. Mas se nós, como líderes de jovens, conseguirmos imputar um amor verdadeiro na vida dos nossos jovens, ainda sendo jovens, muito difícil o mundo consegue roubar esse amor. Muito difícil eles trocarem o amor de Cristo por um amor momentâneo. Né? Eles vão inverter esses valores. A gente tem que dedicar realmente uma vida de ensino de quem é Jesus. Eu acho que isso é o primordial. Tem uma situação de jovens, cara, essa foi tensa, cara. Essa foi tensa. Deu ruim? Deu ruim, a gente tava num retiro, velho. Pô, no retiro de carnaval, a gente tava lá num momento de ministração. Do nada, aparece uma voz macabra, velho. Era no meio do nada, velho. Foi uma voz totalmente macabra. E tiro. Primeiro foi um grito macabro e depois de uns 2, 3 tiros. Aí todo mundo se jogou no chão, porque, tipo, era aberto o sítio. Uhum. E, tipo, a gente ficou assim, olhando, tentando ver, cara, nada, ninguém. E tal, beleza. Aí continuou o culto, pá. Só que daqui a pouco sobe um jovem. Tinha ido no banheiro. O banheiro era longe, velho. O vestiário era longe. Sobe um jovem. Marco, o jovem, pastor Naldo, o jovem de branco. Ele tava mais branco que o Big Boy, filho. Tava mais branco que esse copo aqui, cara, por dentro. Com um olho grande, vermelho. Que houve, Luan? Luan, o nome dele. Ele, cara, tava lá no banheiro número 2. Eu tô vendo 2 negócios vermelhos vindo em direção a mim, cara. Saí correndo do jeito que tava. Aí daqui a pouco vem um irmão. Cara, eu vi algo passar ali agora. Meu irmão, isso já começou a mexer com todos os jovens, né? Tinha ali mais ou menos uns 80, né? Uns 80, cara. Aí tá naquela, a gente começa uma oração, e daqui a pouco a gente, então, vamos descer lá na casa. Marcos, eu de coração, nós entramos numa casa que ela tinha esse tamanho aqui, só que você não parava de andar pelo corredor da casa. O corredor parecia infinito. E a casa por fora era legal, mas por dentro ela estava toda quebrada. Só que no momento que nós entramos intercedendo e orando, cara, passou aquele vulto muito forte. Aquele vulto muito forte que você sente, que arrepia até o cabelo da tua nuca. Falei, Senhor... Calma aí, se segura aí. Senhor do céu. Aí começamos aquela intercessão, aquela oração e
Fomos. Eu sei que isso começou na meia-noite. A gente parou e era quase 6 horas da manhã. Foi difícil, foi uma batalha, foi algo... Uma das experiências também espirituais, assim, de batalha espiritual que eu tive muito boa. Sinistro, né, cara? Forte, hein, pastor? Tem que estar à frente, tem que estar ligado, né, pastor? Cara, o mundo espiritual, né? Tem muito crente que negligencia o mundo espiritual. Primeiramente, a gente vai entender que se você, como cristão, negligencia o mundo espiritual, você está negligenciando o Cristo, cara. Né? Se você negligencia o inferno, você está negligenciando o céu também. É um conjunto, cara. O mundo espiritual e o mundo carnal, ele anda lado a lado. É tanto que Paulo fala, aquele que é espiritual discerne todas as coisas. Isso aí. Então, o cristão que não é espiritual, ele tem que rever esse conceito aí. O mundo espiritual, Satanás está à nossa volta, nós estamos aqui e temos isso aqui como uma igreja nesse momento, porque onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente, ele está no nosso meio. Isso aqui é uma igreja, né? Independente se você olha para cá como um simples podcast, eu olho como uma igreja, aqui está sendo ministrada a palavra de Deus. E ele está ao nosso derredor, tentando nos tragar, tentando nos pegar de alguma forma. Nós vimos isso aqui, o pastor Eliel, né, o pastor de intercessão, falando sobre isso aqui, que ele tem um missionário que é um demônio. É um demônio. Que é 24 horas cercando ele, dizendo, tu vai cair. E isso existe, tá? Ah. E o que o Tiago acabou de falar aqui, a guerra espiritual que eles viveram naquele sítio ali, né? Todos nós estamos suscetíveis a passar por esse tipo de guerra. Sim. Se você está preparado ou não, é um problema que você tem que começar a reavaliar, cara. Forte. E aí, Big Boys? Fala comigo. O que você Exatamente o que o pastor Naldo acabou de falar. No dia 5 de maio, galera, nós vamos ter o nosso terceiro ao vivo com o pastor Eliel, o tema sobre libertação. Então já bota aí na tua agenda, já faz a sua pergunta, tem alguma dúvida. Dia 5 de maio, às 20 horas, tá? E outro pedido, galera, pô, se inscreve no canal aí, compartilha, tá? Nós estamos com a meta de chegar a 2 mil inscritos agora, ainda no final do mês de abril, falta 5 dias. Eu acredito que dá. Beleza? Contamos com a tua ajuda. Se você gostou desse material, manda para o teu parente, manda no grupo de WhatsApp. Vamos propagar o evangelho. Nosso intuito aqui é povoar o céu, Marcão. Bahia, me ajuda aí, Bahia. Manhã, acorda amanhã. Para de rever redugado aí, manhã. Que líder espiritual te influenciou depois que tu tava firmão? Ou teve algum antes? Teve antes. Teve antes? Teve. Uma das maiores influências da minha vida é minha esposa. Ah. Que isso, hein, mano? Que é isso aí. Não é porque ela tá aqui. Que declaração, né? Não é porque ela tá aqui. Minha esposa é uma das maiores influências espirituais na minha vida. Como mulher de Deus, como pessoa posicionada em Deus, sabe? Minha esposa, eu aprendo muito com ela, questão de devoção a Deus, sabe? Ela fez um voto de nazireado, assim, que tipo, pô, surpreendeu demais. Eu tenho como também uma das maiores influências da minha vida é o meu melhor amigo e irmão, Mateus. Ele viria conosco hoje, só que ele teve um contratempo, não conseguiu vir. Ele teve um papel também muito chave na minha conversão, porque no encontro com Deus, ele foi uma pessoa que, cara, cuidou de mim o tempo todo. Uma ponte, né? Ele foi uma pessoa que me abraçou depois também do encontro com Deus. E eu via ele como uma das referências, e hoje ainda vejo como referência. Então, assim, Mateus, te amo demais, irmão. Você, cara, é um cara surreal, e eu creio também que aquilo que Deus tem na tua vida vai se cumprir no tempo determinado. Meu pastor Leandro Macedo, como um homem de Deus também, só que eu também tenho muitas outras influências, assim, a Igreja One influencia muito a nossa vida, o pastor Alessandro Vilas Boas, pastor Carlos Fernando, pastor Cantarino, pastor Luiz Hermínio também é uma referência muito grande, Tamires Garcia é uma influência muito grande na nossa vida, naquilo que a gente segue, de um cerne de vida, de mensagem maranata, né? Numa espera de um Cristo que vem, de um Cristo que é real, que vem buscar a sua igreja, numa mensagem de esperança, sabe? Então a gente se baseia muito nesse segmento, eu não vou dizer litúrgico, mas sim num segmento de padrão de vida dessas pessoas, desses líderes. Legal. Forte, hein? Luiz Hermínio. Luiz É a nossa Hermínio. referência, Luiz Hermínio também. Gente da Estamos te melhor esperando qualidade. aqui, hein, Luiz? Esse é o da melhor qualidade. Vai vir aqui, em nome de Vai Jesus. Em nome de vai, Jesus. vai. Vai vir aqui falar um pouco dessa caminhada dele. Ele tem um culto chamado Primícia, culto de primícia. Depois tu bota no YouTube lá.
Vou dar uma olhada. Luiz Hermínio é top É louco, demais. é Os louco. caras ele é louco. trocam casa, trocam carro, dá oferta um pro outro. É os irmãos em comunhão. Eu já vi ele falando lá que ele já deu 5 casas, já doou 5 carros. O pessoal dá... A gente vai levar nada, mano. Vai ficar tudo aí, cara. Eu ouvi uma mensagem de um pastor, eu também esqueci de falar dele. Ele, pra mim, também é uma referência. Pastor Michael Balbino. Ele falou algo que foi muito, assim, pra mim, construtivo. Aí ele, cara, você vai colher aquilo que você planta. Se você semeia carro, você vai colher carro. Se você semear casa, você... Mas se você semear nada você colherá. Simples, né? Simples. Lei E- da semeadura. E essa questão do culto de primícias do Luiz Hermínio, como o senhor falou, estão fazendo na vida dos irmãos, eles estão vivendo atos, eles estão vivendo uma igreja primitiva. A igreja sem necessidade. Comunidade. É essa igreja que a gente não vê mais hoje, sabe? É pouco falado, é pouco visto. Porque o bom é para si, o que resta é para o outro. É o que a gente vê. É forte, é isso aí. Igreja primitiva, hein, pastor? Vamos viver... Será que eles estão preparados? O pessoal do século XXI está preparado? Então não. Os pastores querem morar no recreio, querem morar em cobertura. meu irmão. E as ovelhas, coitadas, continuam comendo teu biscoito com água aí, cara. Só Jesus na causa. Vamos lá, meu povo. Não, mas eu tenho que falar uma coisa aqui que mexeu comigo quando ele falou. Pastor. Nós tivemos a oportunidade, né? O prazer de ver o filho dele, lembra? Foi maravilhoso. Foi uma coisa que nos marcou muito quando nós tivemos lá no Marcou muito a minha vida. culto de jovens e nós ficamos um tempão falando sobre isso. Eu até ministrei depois e falei sobre essa, né, sobre o teu filho numa das ministrações. Aí tu falou que a tua grande referência é a tua esposa. Aí você vê, cara, o tamanho, né, que a influência de um pai e de uma mãe gera em um filho, cara. Forte. A gente viu aquele garoto orando, 8 anos, né? 8 anos. Muito anos. Orando, e a gente começou a chorar dentro do templo lá. Fiz, caraca, mano, olha só. Tinha gente que nem gostava de orar aqui. E depois daquela oração lá, Foi uma tijolada teu no meu filho estômago. orando, ele fez, caramba, cara. Aí ficou envergonhado. Hoje ele até ora um pouquinho. Foi. É verdade. Aquele dia foi um marco na minha vida. Eu falei, Marcou rapaz, mesmo. não é possível. Ele chamou a criança de 8 anos e a criança, o filho dele, não falou assim, talvez, né? Vou ver. Rapaz, pra orar? Rapaz, Vamos eu orar. tô com vergonha. Cara, coisa linda. Aquele dia foi marcante. É, Vou levar pro resto da minha vida. Mas deixa eu te falar, é algo que eu e a Esther a gente tem conversado. Qual o legado que nós queremos deixar? Legado, falou tudo. Qual o legado? Se o meu filho me ver mais com o celular rolando o Instagram pro alto, ele vai seguir isso. Se meu filho me ver mais deitado assistindo Netflix, ele vai ver isso. Mas se ele me ver bastante com a palavra na mão, ele vai sentir interesse por isso. Só que é aquilo, é uma doutrina, você tem que ir aos poucos. Por quê? Tem dia que ele não quer, ele é criança. Ele não quer, ele quer ser criança, ele não quer ter essa responsabilidade Nada de de orar, errado, nada de errado. Nada de errado. É. Só que a gente tem que ali, ó, doutrinar. Às vezes a gente leva 1 hora para fazer ele ter uma oração de 5 minutos, mas a gente tem que perder esse tempo. Porque a gente tem que mostrar para ele o quanto ele tem que se comunicar com Jesus, o quão é importante ele demonstrar o amor por Jesus. Então você, pai, você, mãe, perca tempo com os seus filhos, doutrinando nos conceitos a qual os seus filhos devem mostrar uma extrema devoção a Jesus. Entenda o que eu estou falando. Essa tarde aqui, você que vai ouvir à noite, você que vai ouvir amanhã, entenda, amor a Jesus, amor. Você demonstrar, você querer ter esse amor, fome e sede no lugar certo. Interesse pelas coisas de Deus. Interesse. Forte. Você ficou 2 anos como líder do jovem, né? Sim. Qual foi, vamos dizer assim, tá muito novo. Você tem a vida inteira aí pela frente, né? Ele não, ele tem pouco ainda. Tem um pouco, eu tô ciente disso já. Jesus já falou comigo. Fez um galo, meu pastor. Galão aí, ó. Nem parece que tem 72, tá inteirão. Morava na praia, pastor? Não foi eu que falei, não. Já estão percebendo aí. Manhã, a senhora tá vendo, manhã? Tá vendo o que tá acontecendo comigo aqui no Rio de Janeiro, manhã? Ai, meu Deus do céu. Ô, Big Boy, o que houve aí, Big Boy? Você é o melhor, Big Boy. Você é o melhor que nós temos. Muito obrigado aí por tudo. Se aí. tivesse 2 de você, eu comprava um. Mandou diretão aí. Meu Deus, mandou forte agora. Qual foi vamos dizer assim, os maiores erros que você cometeu no ministério lá com os jovens, né? Adolescentes jovens, né? Que você acha que cometeu? Pô, eu acho que esse aqui, rapaz,
um dos maiores erros que você já cometeu lá com ele lá, nesse teu ministério aí de 2 anos, né, na liderança dos jovens? Eu acho que um dos meus maiores erros era, às vezes, esse é o meu mal, às vezes. Eu sei que a pessoa tem um potencial, mas eu não tenho paciência quando a pessoa fica se furtando, quando a pessoa fica se auto-sabotando. Eu não tenho muita paciência. Então, às vezes, a forma de falar, a forma de cobrar era muito errada, sabe? Eu acho que isso entristecia demais, mas sempre é muito bom. Por isso que a esposa, ela faz parte do ministério, que ela tá ali para mostrar, cara, tá errando nisso, cara. Pô, você não poderia ter falado isso, ter falado aquilo. Tem que ter um pouco mais de sabedoria nisso aqui ou naquilo que você vai falar. Mas eu acho que um dos meus piores erros foi quando eu discuti com um outro evangelista na igreja, na frente de todo mundo. Foi um dos meus piores erros. Acabou comigo. Acabou comigo. Esse dia eu fiquei muito mal. Meu também. Chorava demais, chorava demais, chorava demais. Eu não poderia ter falhado dessa forma, por mais que estivesse certo, porque ter certeza de alguma coisa ou ter razão de alguma coisa não te dá o direito de colocar para fora tudo aquilo que você pensa, sabe? Porque ali foi o meu pior erro. Então, tipo assim, eu falei alto, não gritei, ofendi com palavras, não xingamentos, sabe? Mas palavras duras, sabe? Para uma outra pessoa que era também um oficial da igreja. Então, os jovens olhando e assim, tipo, é o pai que tá brigando na frente dos filhos, então você tá dando um mau exemplo. Tipo, meu pai pode, então também posso, sabe? E acabou que envolveu eles nisso, porque eles ficaram do meu lado contra outra pessoa que não é legal, porque é um outro irmão da igreja também, sabe? É uma outra autoridade dentro da igreja, sabe? Eles vivenciando aquele momento ali, então esse acho que foi um dos meus piores erros. E vamos falar de alegria, então. Pô. Qual foi a tua maior alegria nesses 2 anos à frente deles? Do ministério lá de jovens. Minha maior alegria é quando eu via um jovem chegar desacreditado e ver o jovem começar a pregar. Legal. Porque é uma coisa, a gente tem que entender que não é sobre nós. Não tem que ter competição. A gente não quer capacitar alguém porque a gente fica com medo de competição. Se fosse assim, Paulo não capacitaria Timóteo, sabe? Tito. Paulo não teria filhos na fé. Paulo teria empregados na fé. Mas não, a gente tem que entender isso, que a gente ali é uma ferramenta para poder capacitar outras pessoas para que a propagação continue. Então, assim, quando chegava um jovem que a gente começava a extrair, e a gente vinha, cara, ó, você vai ter uma oportunidade no próximo culto. Eu, sério? Sério. E a gente começava a trabalhar isso, eu e minha esposa, eu começava a trabalhar, e a gente via os jovens crescendo, jovens pregando, jovens orando, e assim, começou a refletir dentro da igreja de uma forma muito grande, porque já tinha um culto de quarta-feira, que era o culto de doutrina, quem estava à frente eram os jovens. Legal. Quem estava à frente eram os jovens, no corpo diaconal, na direção do culto, pregando em culto, à frente de tudo. Orando, né? Quando dia de ceia, jovem não servia ceia. Pastor, começar a botar o jovem aí para servir, valeu? Fica à vontade, meu filho. Ó, você, no próximo aí tá direitinho? Tá, como é que tá? Tá bem? Então bora, ó. Vem aí com um ternozinho bonitinho, você vem com uma roupinha mais, vão servir ceia no próximo culto. E isso ia animando eles. Mas só que isso começou a fazer também a igreja se despertar. Porque os diáconos ou os obreiros que estavam dispersos, já começou, pô, os jovens estão tomando a nossa frente, vamos começar a fazer também. E isso foi algo muito bom. E eu creio que essa é uma das melhores qualidades que Deus colocou em mim. Eu gosto de ver algo na pessoa e desenvolver para fazer ela crescer. Ô, glória. Big Boys! Thiago, Big Boys tá ali jogando mãozinha para o alto. Senta aí, tá confortável? Tô de boa. Na sua... Vai jogar pimenta Pra não, você, Big não, Boy. não. Tenho certeza que vai servir pra muita gente que tá em casa agora. O que é liderar pra você? Liderar para você não é você só dar ordem, é você ir junto e executar. Liderar para mim é você cuidar. Liderar para mim é você amar. Liderar para mim é você mostrar o erro, mas mostrar que nós estamos suscetíveis aos erros, mas que em Cristo nós vamos obter o perdão e vamos ter a oportunidade de recomeçar. Liderar para mim é o que Paulo faz. Ele
discipula, capacita. Liderar para mim é o que Jesus faz. Sobe o monte, começa a dar um sermão. Tem uma multidão, mas ele está falando só para 12. Assim que deve ser, assim que deve proceder. Mas principalmente, liderar para mim é você ser. Você não pode simplesmente supor. Você não pode simplesmente maquiar-se. Você tem que ser. É Forte. muito chefe, mano, e pouco líder. Isso aí. Deixa eu falar uma coisa, cara. Big Boy, meu querido Big Boy. Olha pra lá. Já tá boa já? Já, pô. Tá boa. Big já. Boy, eu vou deixar você em uma missão. Fala comigo. Sábado você comprou uma pimenta, mas não comprou um vasinho pequeno, não, cara. Eu quero colocar uma pimentinha na fala do meu pastor Tiago. Ó, pastor Tiago. Tiago é pregador, hein? Isso aí. Vamos botar aí depois aí o número dele aí no vídeo Vai aí. estar na descrição, vai estar na Isso descrição. aí. Se você quiser levar o Tiago aí na sua igreja aí pra Amém. pregar, O ó. Instagram vai estar lá na descrição. Instagram e o Zap, se ele autorizar, a gente vai colocar lá. Vamos pra Tudo cima, que- vamos pra Isso cima. aí. Tudo que o Tiago falou, cara, me chama a atenção. E eu espero que você receba isso como uma indireta ou direta, não importa como é que você receba, só quero que isso mude a sua forma de pensar. Tiago entendeu o evangelho. A gente não forma discípulo para nós, a gente forma discípulo para Cristo. Isso aí. Né? A igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. Os jovens não são nossos, os jovens são de Cristo. Então, sempre que a gente, como liderança, se coloca à disposição para trabalhar na vida de pessoas, a gente tem que apresentar, primeiramente, o senhorio de Jesus, não o senhorio do pastor Naldo, não o senhorio do Tiago. A gente tem que apresentar para eles Jesus, cara. Isso aí. E como é que você apresenta Jesus, cara, para alguém? Falando aquilo que Paulo fala na carta aos Coríntios. Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Aleluia. Não porque eu sou de eu, é que eu sou de Não, Cristo. eu sou o pastor da igreja, então me siga. Não, me Eu siga sou porque o eu anjo sigo da Cristo. Igreja, o anjo. Quando Tem anjo na igreja? Tem um anjo. Mas tem isso na igreja? Tem. Pastor é o anjo da igreja? Tem. Infelizmente tem, mas o anjo é... Tem asa. Tem anjo preto aí, meu irmão, que nem asa tem, meu irmão. Calma, Baiano. Vamos terminar. Eu não sou racista não, tá, gente? Mas porque é preto mesmo. É, isso aí. Vamos terminar aqui com o nosso amigo. Primeira de muitas. Já? Amém. Primeira de muitas. Queria te agradecer. Já eu vou deixar você falar, para você se despedir da tua galera, mas queria te agradecer já pela tua vinda Obrigadão, nesse podcast, pela sua vida, pela sua família Obrigado. linda É isso aí aí. de Jesus, tá? Fica firme. Você ganhou aqui. Conta conosco. Já tinha, aí ganhou mais uma casa aqui de oração, tá? Amém. Conta com a gente aí, essa casa é sua. Já que você quiser voltar aí, vamos fazer um ao vivo legal, bacana, para ficar Amém. registrado aí, né? Fala aí, fala com mãe aí, se despede de mãe aí. Não, eu não vou falar com manhã, não. Mãe, tá revoltado com mãe. Não, tem alguém aí do lado aí? Fala baixinho, tem alguém do lado de manhã. Mãe deve estar dormindo, né? Puxa o travesseiro dela e desliga a televisão. Acorda, manhã! Pessoal, muito obrigado, tá? Nós estamos aqui felizes por ter do nosso lado aqui o nosso querido irmão, pastor, evangelista. É tanto título que esse homem tem, mas um dos melhores de todos, que eu acho mais bonitão, é o título de servo, de servir. Aleluia. Verdade, isso aí. Que tenha sido de bom grado, de bom proveito para a tua vida, tá? Tudo que foi falado aqui, tudo que foi ministrado, esse exemplo de vida, testemunho de vida, né? De liderança, que sirva para você também. Amém. Todos nós temos um chamado no reino, cara, e talvez esse seja o teu chamado, liderar jovens, liderar família. Então não abra mão do teu chamado, não. Tá bom? Que Deus possa te abençoar, te inspirar a cuidar de pessoas, que foi por isso que ele morreu. Ele morreu por pessoas. Ele não morreu por templo, nem denominações, nem placa de igreja. Ele morreu por pessoas. Então, pessoas é mais importante para Deus que qualquer outro tipo de coisa. Então, cuide de pessoas, seja um bom líder, né? E que você que assistiu, compartilha, cara. Não, Frank? Opa! Envia para pessoas aí, cara. Tem pessoas que necessitam ouvir isso que foi falado aqui pelo nosso querido irmão Tiago, né? Que não é irmão de Jesus, mas é filho, né? Olha aí, mistério, né? E, por favor, agora falando sério, Bahia. Tô falando sério. Agora eu tô falando sério, Bahia. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ative lá O sininho. o sininho, as notificações. Faça parte dessa família Apocalipse 2:10. Tá bom? Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E até a próxima, em nome de Jesus. Show de bola. Meu amigo, essa câmera é sua, fica à vontade aí. Quero primeiramente louvar a Deus por essa oportunidade,
Agradecer ao Marcos, ao Pastor Naldo, ao Big Boy, por estarem me chamando aqui, né? Deus é muito bom para conosco. E que isso fique marcado, né? Para que outras pessoas se despertem para um chamado que Deus tem para a vida delas, para uma vida de devoção e amor a Deus, e que a gente possa compreender que evangelho é amor, verdadeiramente. Então, quero só mandar um alô para minha igreja, IBN, tamo junto. Beijão, pessoal. Vai lá. E também quero mandar um alô pra maninha de Naldo. Ué. Maninha, Tá dormindo. quero mandar um abraço pra ti, maninha. Fique Acorda, com mãe. Deus. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Vocês são fera demais. E que Deus continue capacitando, sustentando esse projeto de vocês. Que vocês alcancem vidas, que esse é o propósito. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, galera. Chegamos ao fim. O céu está aberto, a trombeta está na boca. Meu Deus. Deus é bom, o diabo não vale um real. Um beijo no coração. Fui! Beijão, gente. Tamo junto.